Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast MBC Cast. Hoje, nosso terceiro episódio aqui. Top. Contamos com a presença dos convidados aqui. Especial. Temos aqui o Christian, nosso contador de histórias. Bom dia, pessoal. Famoso, hein? Tem história de vida aí, velho. Esse tem. Rapaz, temos aqui o nosso querido Michael Guedes, representante comercial. Fala pessoal, beleza? Obrigado pelo convite, Christian, Valeu, Matheus, Tamo junto, irmão. Pode contar comigo sempre, você sabe. Aqui é parceiro de É verdade. isso aí. Tamo junto. E o seu? Wesley Sniper. Wesley. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Junto, irmão. Obrigado Meu gerente por comercial. ter aceitado Seu o gerente convite, comercial. né? Ô, parece irmão, vocês são irmãos? Parente. Tudo Muito parente. tempo convivendo junto, igual. É, pior que não é nem parente de sangue, é parente de consideração. Não, É pior mesmo? que... Consideração, desde né? Ah, é? Ele é de Você sangue. era prima de sangue mesmo. Não. Consideração. A Mas você gente falou que você conviveu andava Cara, metade da cidade de Ribeirão Preto pra dar aula de violão de graça junto. pra Então, ele. não, de graça não, velho. Rapaz. mas o pai é o mesmo. É louco? Ô, pior que vocês caem em pé agora aqui, idêntico. Não, e é a outro, mesma né, velho? altura. É, mesma altura. A gente gosta das mesmas coisas. Ai. Como é que é o A negócio? gente gosta das mesmas academia, alimentação, saúde. Estilo de vida e tal. Nesse sentido, ô, Matheus. Tem nada, você é doido, rapaz. Ô, Matheus, que é isso? Pra ele, pô. E pessoal, estamos Beach aqui. tênis tênis. Não, beach tennis não. beach Só tennis visagismo. Tênis não. Só Não. visagismo. Só pra Noel, Matheus. Não, só pra você. E pessoal, estamos aqui então em mais um novo episódio para contar a história dos nossos convidados, né? De onde que eles começaram, até onde eles chegaram hoje, aonde eles querem chegar hoje. Então, Michael, a gente quer saber mais de você aí, velho. Você, Wesley, História de como que é? Michael Como que você Guedes. começou nesse ramo de representação comercial? Com quantas Sim. empresas? Fala da sua trajetória aí no ramo comercial. Lá do início. Lá no início foi tenso, foi brabo, hein? Mas eu vou tentar voltar um pouquinho antes de quando a gente começou de fato. Cara, eu entrei em vendas mesmo, atuar com vendas forte, foi nos meus 14 para 15 anos. Moleque novo. Numa revenda. Eu lembro até hoje, eu tava na escola, minha mãe me ligou na escola, falou, ó, quero falar com meu filho. Eu falei, deu ruim, né? Deu merda. Certeza. Eu fiz alguma coisa. Aí era minha mãe querendo falar comigo e tal. Aí ela falou, filho, eu arrumei um emprego pra você. Você era um aluno exemplar. Eu era um exemplar. Eu sou um exemplo até hoje, né? Aluno exemplar, filho exemplar, pai exemplar. Não, Ó, é diferenciado. Passou por todos os patamares. É diferenciado, é. Você é louco. Aí ela me ligou, falou, você vai ter que trabalhar numa loja de ferramentas, uma revenda e tal. E aí eu saí da escola no outro Sua mãe, dia. na verdade, não aguentava mais sem casa. Nada. Na verdade, era essa. Não, mas pior é que eu trabalhava, cara. Fazia os meus bicos. Legal. Cheguei a entregar panfleto na rua. É. Rapaz, tem história com entregar panfleto. Entregador também. de panfleto que hoje é um dos maiores empresários de Ribeirão Preto. Né? Mas, cara, eu graças falo a com Deus. propriedade, o Marco, ele é esforçado, velho. Ele sempre. Né, já Legal. cheguei a Comeu grama pra entregar caramba. panfleto e era tão honesto que eu entregava um panfleto por vez, por motorista. Olha aí. Meu irmão que Entregava trabalhava em 3, comigo. 4, 5 Não, meu irmão que trabalhava comigo, ele já entregava de 10. Acabava de 15. logo. Acabava logo o serviço. Não, acabava logo. No final das contas, eu que tava na honestidade ali, o patrão Trabalhava falou, ó, mais. você não entregou tudo, eu Certo. não vou te pagar. Você tá brincando? Sério, ganhava R$5 por dia. E meu irmão que entregava de 5, de 6, meu irmão lembra dessa história aí. Recebeu. Recebeu. Eu lembro até Como é que hoje é o do nome cara. do irmão? Jordan. Jordan? Michael Jordan. Michael Jordan. Aê. Michael Jordan. Essa mãe é criativa, hein, Pô, velho? você fez seu irmão, cara. Não defendeu ele. Como assim? Ele tinha que defender pra mim, ué? Defender você. Fui eu que não recebi. Ele Não, é defender você. Eu lembro até hoje dessa história. Mas enfim, aí eu comecei a trabalhar na loja de ferramentas no dia seguinte. Eu lembro até hoje, o primeiro dia. Tava chovendo, cara. Tinha que pegar 2, 3 ônibus. Cheguei lá tudo encharcado. Nossa, eu lembro até hoje, cara. Mas foi bom pra mim. Início de vida. Foi bom pra mim. Aí foi dos 13, 14 anos até os 18 nessa empresa. Aí foi quando eu decidi, com 18 anos, falar, cara, eu vou trabalhar com meu tio. Falar nisso, Arnaldo, um abraço. Arnaldo, um abraço, irmão. Arnaldão. Pra você aqui, hein, cara. Ô, e eu Graças não a esqueço, você. só cortando, não esqueço até hoje o dia que você e o Arnaldo vieram aqui, né?
também nos Primeira deu vez. oportunidade, né, Cris? Verdade, Você lembra? verdade. Conversaram aqui que a gente não conseguia comprar nem a pau uma marca, né? Bem na determinada. pandemia ali, né? Bem na pandemia, Bem um na pouco. pandemia. A hora que tava estourando lá. Verdade. E vocês foram nossos parceiros também, velho. Sim, a gente Coisa de brigou 6 anos atrás, né? A diferença é que ele só deu 20 mil de limite, né? O problema foi isso aí, né? Deu pra comprar Verdade, direito. verdade. Não, hoje, se você quiser meter 5 milhões de pedido, eu coloco. Bora, velho. Aqui tem crédito. Ah lá. MBC tem crédito. Tem, a MBC tem. Libera Mas crédito sem análise ainda, né? sem análise. Não precisa nem Só pro avisar. aval. A MBC eu assino embaixo. Ô, tô precisando trocar de carro, mano. Rapaz, de novo? De novo? Rapaz, dou conta desse homem, não, velho. BID agora. Não é BYD. Tem a pronúncia. Não, você me faça o favor, faça a pronúncia certa. Como você falou? BYD. BID. Não, BYD, não, você tá de brincadeira. Quer matar ele desse jeito. Não, você tá de brincadeira, velho. BYD. Não, tem a pronúncia certa. Até meu Nossa. filho de 5 anos fala É certo. pior do que jogar beat tênis, cara. Não. BYD. Pior que beach tênis. Não tem Tem como? não tem como, não. Você é louco, ó. Vice-campeão aqui. Ah, Uma canção? não, deixa o Mike contar a história da vida dele. Eu falho aí. Vamos voltar no assunto. E quando eu fiz meus 18 anos, que eu fui trabalhar com meu tio, que é o Arnaldo, ele tinha acabado. Tinha um tempo ali que ele tinha acabado de abrir a representação. Aí eu entrei pra agregar, né? Aí eu entrei como preposto. E aí a gente começou junto, cara. Aquela época, essa fase, esses Com 5 18 anos. anos, mãe. Meus 18 anos até os 25, cara, essa fase foi braba. É. Cara do céu, eu tenho. 18 anos, isso foi em 2007. Por aí, isso, 2007, pô, mais ou menos isso aí. Cara, eu lembro que a gente passou cada uma, a gente comeu muita grama, cara. No começo foi muito difícil. Aliás, eu acho que qualquer negócio hoje em dia, Começo no começo sempre é mais difícil. Mas, Hoje você olha pra trás e fala, caramba, como é que eu passei tudo aquilo, né? não, tem. Onde tem. eu tô hoje e tal. Não, cara, nessa pista mesmo, vindo pra cá, eu lembro dessa rodovia aqui que a gente, uma vez eu vim de moto pra Orlândia, trabalhei o dia inteiro. Nessa época, a gente vendia a amostra que as empresas davam pra nós pra poder almoçar. Verdade. Essa Sério? história ele chegou abalado, chorando. Foi Eu lembro, falei, cara, pra mim almoçar vou ter que levar um par de botina, que na época a gente vendia bastante IPI, né? E, aliás, vendia bastante não, a gente tava começando, né? E, cara, levava um par de botina pra poder chegar no cliente e falou, cara, vou vender essa botina, tô vendo dessa marca e tal, mas você precisa comprar esse par de botina pra mim poder almoçar. Ou voltar. louco. Ou Sério. pôr gasolina pra voltar. Sério, não tinha outra opção. Não Quantos anos tinha. você tinha nessa época aí? Meus 18 anos lá, 18, Não, 19. esse cara bonitão, pô, Não, bonita, né? com Fazendo visagismo. visagismo, como que é o negócio aí? Viadinho. Não, né? visagismo. Nossa, brincadeira comigo. Visagismo. 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 Eu aprendi com os... Dá uma olhada dos caras ali, que bonito. Ah lá. Só o tapa. Eu e Ei, o Matheus vamos no Ô. Visa. Visagismo. Ele tá de tiração aí, ó. Tá errando. Agora o visagismo. Fazer uma consultoria nesse cabelo seu Eles aí, vão pagar rapaz. R$300 na postura e visagismo. Você é louco. 300 reais da consultoria, depois do- ia cortar o cabelo, tô chorando. o corte é 200, né? Não, Tem 300 é só pra ver a 300 cara é só dele. pra Conversar, só pra, Só pra Aí conversar 200 fiado. é o só corte. pra ver a minha face. Pra ele falar, é assim. Aí pra ele fazer é Eles dão mais. um jeito pra tudo, cara. Dá um jeito, dá um jeito. Caramba. Olha, o Michael não tinha barba. O cara colocou na hora dessa barba. É só consultoria, velho. É mesmo? Trabalho de consultoria. Ele deve estar ganhando comissão também sobre isso, com certeza. Patrocinado. Não, mas foi brabo, cara. Começou Eu lembro. você e seu tio, Marco. Pô, A gente Mas começou. então você vendia uma botina pra comer o almoço ali. Pra almoçar. Não, né, e aí eu tô terminando a história. Já a gente tava nessa fase. Pô, levava uma amostra de alguma coisa pra poder almoçar. Eu lembro que vindo embora de Orlândia pra Ribeirão, no meio da pista lá, acabava a gasolina da moto. As motos, na época, elas não tinham marcação de moto? combustível. Sim. Não, era um registrinho lá Não, embaixo. não, era o registrinho. Eu lembro, É, pô, e registrinho. dei muito. E na época, a gente não tinha tanta grana pra poder e tal, acompanhar. Meu pai tinha uma Tuesdayzinha 92, Honda Tuesdayzinha 92, azulzinha, Raiz. raiz. Nossa, empinei muito naquela. Meu Deus do céu. Não, Arrebentei. e voltando, cara, a gasolina acabou. Aí eu não tinha celular naquela época. Não tinha celular. Não tinha como ligar. Parei e falei, cara, vou arrastar até Ribeirão. Não tinha dinheiro. E tipo assim, tava aqui. Faltava muito. Pá, 50 brinca quilômetros de não, Ribeirão. velho. Sério. Isso é uma história. Aí resumindo, acabou a gasolina.
comecei a arrastar num sol quente pra caramba, nossa região é muito quente. Parou um Mas cara. você não nem abriu o tanque pra ver se tinha Não, gasolina. eu já tava na reserva, Nossa. Você nem se ligou. Não, Esqueceu. Você é Não, louco fiquei mesmo. trabalhando lá o dia inteiro, cara, deve dar. Ia nessa onda que vai dar, né? Aí acabou, eu lembro que eu fui arrastando no sol quente, parou um cara abençoado, eu lembro até hoje. Que ele parou, falou, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, acabou a gasolina. É. Aí ele parou, colocou o pé atrás da moto pra poder arrastar e foi me arrastando. E eu lembro, na época, porque tava tendo o lançamento do Galaxy S3. Eu lembro, sabe por quê? Cara, Porque ele me arrastou até o posto. Falei, tá, agora abastece aí. Eu falei, não tem dinheiro pra abastecer. Sério. Olha aí, cara. Aí ele falou, então tá, coloca aí 3 litros aí que eu pago. Cara, esse não só esse, né? Passou muitas pessoas na minha vida que me ajudou muito, Sim, cara. mas não, isso aí marcou, né? Não, marcou. E você não lembra o nome desse cara? Não lembro Nem o nome perguntou, vai dele. ver. Mas eu lembro Mas da esse moto cara- dele, era uma XRE 300, dourada. A moto eu lembro. Se esse cara assistiu o MBC Cash aí, Deve ser de Orlândia aí, ó. Chama o Mike no zap. falar, foi eu que ajudei esse cara. Não, Parabéns pra você, viu, irmão? Cara, isso aí é uma das pessoas que eu lembro até hoje, não esqueço, porque, cara, foi muito Seu marcante. início ali. Foi. E aí ele parou, cara, coloca 3 litros aí que dá pra você chegar em Ribeirão. Aí ele foi me acompanhando, aí no posto ele me perguntou, eu perguntei pra ele, cara, onde você tá indo? Ele falou, tô indo pra Ribeirão, tá tendo um lançamento do Galaxy S3. Ele falou. Ele falou, tô indo lá no Santa Úrsula. Aí a gente... S3 ali. olha Faz a tempo, hein? época. Tá Hoje eu tô bom, com o Há S24 uns aqui. 15 anos Eu já atrás, tenho o hein? S25. É, 20 anos atrás, né? É. Rapaz. Aí ele foi me acompanhando até Ribeirão, cheguei lá em Ribeirão, indo pra minha casa, ele buzinou, deu tchau e foi cada um pro seu caminho. Mas isso aí foi um dos começos, né? Mas teve muitas outras coisas. Só perrengue no começo. Só perrengue, cara. A gente comeu muita grama. Foi bem difícil, mas, cara, eu sempre tive. Valeu a pena. Uma coisa boa. Eu sempre tive a certeza que Você ia conseguir. eu ia conseguir. Isso aqui foi muito claro pra mim, sempre, desde o começo. O Wesley sabe, desde Sim. o Wesley que a gente conviveu junto desde a infância, eu sempre soube aonde eu vou chegar, o que eu quero, sempre soube a vida inteira. Nunca aceitou a realidade dele. Ele sempre foi um cara que buscou e sempre enxergou lá na frente. Não é o cara que quer viver o agora. Ele pensa Sim, muito lá na sim, frente. lá no né? futuro. É. Que legal, cara. Não, mas foi tudo que passou tinha que ter acontecido, né? Senão, Sim, hoje Então você não ia se tornar, É, né? Quem você se verdade. torna. Faz parte da trajetória, né? a experiência foi difícil, mas foi importante. Acho que toda experiência ruim, difícil, com muitos obstáculos, no final das contas, sempre vale a pena. Isso é dar valor, né, mãe? Não, Você eu dou dá valor, verdade. E isso é uma das principais Dá valor em cada lições que a gente conquista leva. Isso. Uma das principais lições que a gente tira de uma experiência difícil, principalmente uma trajetória difícil, é você dar valor. Que acho que uma das coisas, um dos pilares hoje, pra gente se tornar alguém ou conseguir os nossos objetivos, é você dar valor em todas as conquistas. Agradecer, né, em primeiro Verdade. lugar, porque nosso dia a dia é o sonho de muitos, cara. Verdade. E hoje, às vezes, alguém olha vocês assim, né? Olha nós, qualquer um. Fala, pô, caramba, como é que os caras tá nessa situação? Mas não sabe lá atrás, Que lá passou. atrás, né? As pessoas Verdade. hoje em dia que é fácil Como as coisas, chegou, né? né? Verdade. Ó quem chegou aí. Assim. E aí, Marcelo? É. Bem? Bom demais, graças a Deus. Ei, bom, irmão, Meu primo. é gente, é possível. Não, mas é irmão. É quase. Parecido. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Esse é o cara também, hein? Ah, vamos ver. Vai levar a gente pra almoçar? Bora almoçar. Oh, aí sim. Tá bom, beleza. Mas é isso, cara. Ixi, tem muita coisa. Mas é igual você falou, às vezes as pessoas veem a gente e tal, hoje em dia. Até mesmo quem tá perto da gente, mesmo que viu todo o processo, mesmo assim, às vezes não. Os caras falam, não, isso aí nasceu no berço de ouro. Foi sorte, cara. É só a gente mesmo, que nós sabemos o que a gente passou. Trabalho árduo. lá atrás. Vocês também, cara. Eu peguei um pouco, né, da trajetória de vocês, porque a empresa de vocês já tem bastante tempo, e eu peguei um pouquinho. Cara, a gente sabe o que a gente passou lá no começo, igual você comentou, pô, foi difícil a gente conquistar crédito, aumentar. Cara, foi difícil. Rapaz, eu lembro ali em 2020, né, Matheus? Iniciamos, falei, rapaz do céu. Aí tinha empresa que nós ligava, só tem 10 mil de crédito. Tinha que trabalhar com o que Verdade. tinha, né? Né? Tinha que trabalhar com o que tinha.
Aí hoje, né, vamos falar em número, mas hoje, vamos dizer assim, quase limitado, né? Graças a Deus. Sim. E vamos- hoje a gente que, na verdade, não quer comprar. A gente que segura, né? Você, A gente você- tem- O Michael vem Não, não, oferece segura 1000 produtos aí. segura muito, velho. Rapaz. Mas tem que segurar, né? Tudo faz parte da realidade do Sim, projeto que a sim, gente tem. sim. Do mesmo jeito que Verdade. teve projeto pra chegar onde você tá, você tem o seu projeto de futuro também, né? Lógico. E isso faz parte. Sim, Toda tem. ação que a gente toma, a gente espera algo lá na frente em cima do que Dá a gente tiro tá certo, né? progredindo. Isso Não, aí. não, e sempre pé no chão, cara. Claro. Sempre pé no chão. Hoje em dia, o cara que ele é muito aventureiro, que não sabe aonde ele tá pisando, aí se torna mais difícil ainda. Tem que tomar muito cuidado nesse sentido, mas não adianta, cara. Hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa estar bem consciente do que a gente quer. Principalmente do que a gente quer. Pra gente poder, aonde a gente quer chegar. Acertar o alvo. É o que a gente sempre tenta. Até que a gente estava comentando, né? Se a gente tivesse continuado a fazer o que a gente fazia há 10 anos atrás e fazer hoje, cara, Sim. as coisas mudaram. Tudo mudou. Cada vez mais que o tempo passa, fica mais dinâmico. E não é só no nosso ramo, não, no ramo de vocês, acho que em qualquer ramo. Muita mudança, Cada né? vez. Tecnologia. E a gente sempre precisa estar atualizado, cara. Não adianta. Realmente. Hoje a gente precisa estar sempre acompanhar inovação, saber o que pode agregar, o que não pode agregar. Cara, eu sou um cara que estudo muito. Eu não sou um cara que. Eu não sou formado. Eu não tenho nem o ensino médio completo. Eu não tenho nem o ensino médio completo. Mas eu sou um cara muito estudioso. O Wesley já é formado, né, Wesley? O Wesley já é formado, já é um cara que gosta também de estudar por natureza e tal. Mas ele Formado já... direito? Formado em Direito. Formado em- Seu aí é um cara. O Marco tá protegido, hein? Os caras Não, tá protegido. Lá a gente pensa. Lá a pensa em gente. tudo, né? Não, lá a gente pensa em tudo, O rapaz. jurídico da empresa tá lá. Deu algum BO, falou, Wesley, vem cá. E aí? O que a gente faz? Não, bom. O melhor caminho resolve. Já se não procurar, bicho, rematar imóvel agora. Ah lá. Não, parceria, pode fazer Fala, parceria. papelada. E aí? Não, lá na empresa Edita tem. pra mim. Jeito aí. Na empresa tem formado em direito, formado em Psicologia. psicologia. Vixe. Tem uma psicóloga lá. Vocês são de boa, né? Preparados, né, cara? Não, pior que a psicóloga tá mais louca que nós, velho. Gi, um abraço, um beijo pra você. Na hora que ela veio, tava me ligando agora há pouco pra pedir o link. Olha lá. É. Ah lá. Não, um abraço pra O toda a pessoal tá equipe. ansioso pra ver esse vídeo, hein? Tá Tá ansioso. ansioso. Tá todo ansioso lá, né? Falou que, rapaz, maior audiência de Morro Agudo. Rapaz, tá todo mundo esperando o link. Tá todo mundo sentado só. Igual Copa do Mundo, né? Morro Agudo e região, né? Copa do Mundo. Parou né? a cidade pra Não assistir. é tô na Globo, né? Todo no MPST Cast. Mas aproveitando, um abraço pra toda a equipe RJ, tá? Os meninos Vai super- acompanhar nós aqui. Dá uma Abraço força aí, do caramba. parceiro. Mas é isso aí, O gente. pessoal lá muito proativo, né, Marco? Muito. Não, a gente mudou muito, né? Uma das viradas de chave nossa foi justamente isso. Mudou ponto. Segmentar a empresa, organizar os processos. Eu acho que o que mais mudou, né, Wesley? Foi. O Wesley, ele já trabalhou com a gente no começo, antes Tinha de tudo. 14. Pergunta como Do que o meus Wesley entrou aí na 14, RJ. dos meus 14 até os meus 17 ali, eu fiquei na RJ e eu era o suporte interno deles, que é o que as ele meninas era. fazem hoje. Aham. Então eu ficava com a parte do Michael de separar os pedidos dele, eu ficava no televendas também da empresa. A empresa era na parte de cima da casa do meu tio lá. Ele comeu Aí um eu pouquinho de peguei- grama com a gente também. Com 17 anos, eu entrei na faculdade e peguei serviço militar obrigatório junto. Então, assim, era impossível continuar lá, sabe? Não tinha jeito. Aí eu fiz a faculdade, entrei, fiz estágio, atuei na área trabalhista, depois eu formei e trabalhei com crédito do agronegócio, comecei a mexer com estrutura financeira, financiamento de safra. E depois eu fui pro Canadá, morei no Canadá, formei em inglês, então assim, Ó, aconteceu inglês várias fluente. coisas. Aconteceu várias coisas que não é por Inglês e francês hoje, hein? não, eu arranho, mas não, sim, não é aquelas coisas. Aí eu voltei do Canadá, eu tava mexendo integral com bolsa de valores, tava operando soja, trigo, dólar, futuro, ouro, tava vivendo de mercado mesmo, sabe? Os caras certos aqui, bicho. Não, Tudo então, pouco, né? Cara, eu fiquei Tá precisando assim, investir, Cristian? Se não ficar rico agora, mano. eu fiquei te falar, cara, uns 3 anos no modo caverna, sabe? Só tentando me profissionalizar e Legal. falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente pra ter um resultado diferente. Se o que eu tô Isso aí. fazendo não tá dando certo, vou ter que fiquei um pouco Fazer dar problemático da cabeça, né? Porque juntou pandemia, juntou um monte de coisa. Então, era 100% isolado, só eu e minha esposa, e veio dificuldade financeira e tudo mais.
Na hora que eu fiquei bem, eu abri o escritório, coloquei funcionário, tinha um sócio, abri um escritório de investimento mesmo. Ó, legal. Conveniado a Legal. bandeira e tudo mais. Aí coloquei assessores para trabalhar para mim, tirei eles da XP e coloquei para trabalhar lá para mim. Deu tudo certo. Meu sétimo andar do prédio que eu tô hoje, que hoje a RJ tá, era o meu escritório. No oitavo é do meu tio, que é a RJ, que é o nosso. Sim. Meu tio falou, cara, preciso de ajuda aqui dentro da empresa. O Mike sentou comigo e falou, cara, preciso de você aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer e tal. Eu falei, não, vamos embora. Até então eu tinha acabado de montar o escritório. Então, assim. Nossa, você tinha- ficou indeciso Nossa, ali. bem recente. E agora? Cara, eu tinha ficou. comprado sofá, televisão, Nossa. mandei colocar planejado. E meu tio falou, o único requisito, você tem que fechar o escritório. Eu falei, ferrou. Nossa. Tava com um funcionário de O franca. Arnaldo, você apronta, irmão. Você é Apronta, louco, velho. Coitado dos meninos aí. Mas eu acho que valeu a pena, né, Wesley? Valeu. Não, Valeu a pena, sim. valeu. Porque, assim, eu acho que foi na época que eu tava preparado, sabe? Eu acho que Deus encaminhou mesmo a hora que eu precisava. Porque eu saí, E o assim, seu esforço, né, cara? Deus olhou seu Exatamente, esforço, cara. Pera aí. eu fiquei me qualificando ali e alguma hora eu ia ter que colher esse fruto, sabe? Quando aquilo que Sim. você fala, não, acordar todo dia, agradecer a Deus, orar pelo que você tem, pelo que vai vir. Eu falei, cara, Deus me deu o chão. Eu só preciso dar o passo. Vambora. Fechei certeza. tudo e fui com eles. Deu, acho que 4 meses de empresa, né? Sim. Tava vendendo milhões já. Olha aí. É, Ninguém- o Wesley como Caramba, preposto. podia falar isso aqui? Milhões. Não, o Wesley como preposto em pouco tempo, ele já vendia mais que muito representante, cara. Muito mais representante. É. E assim, é o que eu falo, eu tava preparado, eu tava na hora certa ali, sabe? Não é nada de extraordinário. Sim, eu tava preparado, acho que foi Deus, um encaminhado de Deus Legal. mesmo que E me deu a força Você pra colheu continuar. os frutos. Exatamente. Você plantou lá É, e atrás. o mais importante, né? Ele chegou, ele passou pela fase ali do começo, ele viu, ele Vi que era acompanhou todo o difícil. processo. Aí ele tinha saído no começo, depois você tinha voltado antes de ir pro Canadá, ele tinha voltado pro Verdade. escritório. Antes de ir pro Canadá, eu É, voltei pro escritório, ficou foi um mega tempo. difícil, sim, antes desse modo caverna. É. Sabe? Não conseguia, visitava, não conseguia tirar pedido, não entendia como funcionava, não entendia muito do produto, não me encontrei. Sim, Entendi. não, além Entendeu? do fato também que a gente também não tinha tanta estrutura igual a gente tem hoje pra poder dar todo o suporte pro vendedor trabalhar, né? Então, E nessa transição também de mercado desse modo caverna, era pandemia, então o mercado mudou muito de lá pra cá, né? sim, não. Então, assim, a noção panorâmica que eu tinha, assim, de mercado, de economia global, a hora que eu peguei um marketplace da vida, uma Shopee, fui entender de algoritmo, entender de demanda de mercado, o que vende, período de sazonalidade, tinha tudo muito claro na minha cabeça, entendeu? E eu só peguei de um jeito e falei, cara, eu não vou tirar pedido, eu vou ajudar o cara a crescer. Na Legal. teoria ali, você basicamente sabia tudo. Agora coloca na prática. Sim. Sim. Mandou Teve, inclusive, um exemplo nosso, um cliente, ele saiu de 88 mil mês de faturamento e foi para 1 milhão e 200 em 3 meses. Caramba, repete quanto? É, Cara, saiu de de quanto? 88 mil para 1 milhão e 200 e pouco, quase 1 milhão e 300. Cê Em é 4 louco. meses, 4 meses e meio. E detalhe, né? Esse cara, ele trabalhava com vários tipos de empresa e ele teve esse crescimento 100% com a RJ Representações. Só a gente de representante. Então, eles são os caras que podiam dar curso, né? Igual aquele pessoal aí, ó. Faça 10 mil virar 1 milhão. Aí, Não, a gente não é tão... Tudo, cara, Tá bom tem... aqui, não, nós Nossa, estamos- Não, mas a gente. Um dos diferenciais nossos da RJ Representações é justamente isso. A gente não é só tirador de pedido. Não, Aí. a gente Eu pensa acho- a longo prazo. Eu acho que uma das principais diferenças que a gente teve foi justamente pensando não só em tirar pedido. Justamente o que o Wesley comentou, fazer o cliente crescer, porque a gente sabe que, por consequência, ele vai comprar mais, vai crescer Sim. mais, vai faturar mais e vai agregar um pro outro. Então, é isso que a gente meio que. Trabalho de representação Sim, sim. comercial não é, igual você falou, só tirar pedido. né? No Trabalho passado de já foi. representação No comercial. passado era auxiliar. visita e tirar pedido. Mas Isso. hoje, cara, as coisas mudaram. Hoje, se eu só pensar em tirar pedido, cara, a gente tá no óleo. Porque não é só tirar pedido. É aquele Mês que caso, vem- né? Você vai mês que esperar, vem- vai esperar o cliente vir? Ou você vai oferecer teu produto Sim. pro cara, né? Você vai ajudar o cara a se desenvolver pra querer comprar mais produtos Exatamente. teu, né? Eu não Porque o preciso... mercado é gigante, né? O market share das Nossa. marcas é gigante, Sim, né? não, é grande e cada vez mais tem mais players no mercado atuando, ou seja, Sim. cada vez vai ficar mais difícil. É o que eu Voando, comentei. outros saímos, né? Sim, Você também. o mercado vai ficando mais dinâmico. Então, cara, se você não fazer alguma coisa diferente, Todo pô, dia tem que se fica inovar, pra né? trás. sempre, Todo sempre, dia. sempre. Se munir de informação, se munir de aproveitar os avanços que tem nessa tecnologia.
Tudo que tem, a gente sempre tenta ver o que a gente pode fazer, o que isso vai agregar para nós, como que a gente implanta, como que a gente faz para ajudar e complementar o cliente nas vendas, Sim. fazer cara, organizar mesmo, organizar o processo, tanto de acompanhamento do cliente, organizar o planejamento da equipe, cara, a gente tem que pensar nisso aí. Então, se a gente não fizer algo diferente, a gente não vai estagnar. Sim. E o pior, né, a questão não é só você parar de fazer só mais do mesmo e achar que isso aí vai durar para sempre, vai ficar daquele jeito para sempre. Não, Isso. muito pelo contrário. Todo dia, né? Se você não se inovar e crescer, se você ficar só na mesma, cara, Vai uma hora estagnar. vai. Estagna. Sim, Não tem vai. jeito. Tem que Porque ser. o progresso é constante, né? Sim. Sim. O desenvolvimento é constante. Eu quero já agradecer também, né, Matheus? Nós falamos lá do assunto quando eles vieram, que na pandemia agradecer o Michael, Isso. o Arnaldo aí, Aproveitar o isso. Wesley, né, pela oportunidade que vocês deram aí, vieram aí naquele tempo. Não, aí, e- na Então, pandemia, né? verdade. O Nos bom assim, ajudou num momento ali. Se a gente for inicial, pegar, né? Michael, Foi vamos crucial pôr, para nós. todo mundo tem aquela virada de chave, né? Tanto Sim. na cabeça, porque a virada de chave na nossa cabeça é o que É o faz a gente principal. mudar e sim. procurar sempre buscar novos resultados bons, né? Melhores cada dia mais. E a gente viu que você começou, né? Sofrido ali, pedindo carona pro pessoal na rodovia. Rapaz, Nós nem sabia disso, E Matheus. nós nem sabia Não, mas disso. tem Pra muito mim, eu história. mais tempo foi viadinho, assim, cara. dia a dia. não. Eu era a raiz. Mas né? tempo o cara Hoje eu sou mais Nutella, né? Nutella. Não, hoje eu sou mais Ô, faz Nutella. Mas e aí? Mas e aí, a gente pegando o gancho, né? Falando do desenvolvimento que aconteceu dentro da sua carreira também, né? Uhum. O que te fez, assim, virar essa chave para poder passar do Michael que tinha que vender botina ali para comprar o almoço daquele dia Sim. para onde você tá hoje? É o que eu sempre comentei, eu bato muito na tecla com a minha equipe, cara. É organizar os processos. E o que a gente era antes, praticamente? A gente era o representante Michael e o representante Arnaldo. Hoje não, hoje a gente é uma empresa de representação. Cara, isso tem diferença. É. Tem diferença. Você segmentar toda uma empresa e se tornar uma empresa de fato. Porque a gente no passado era praticamente só o vendedor Michael e o vendedor Arnaldo. Basicamente era isso. Hoje não. Hoje a gente estruturou toda a empresa. Hoje a gente tem o financeiro. Hoje a gente tem o marketing. Hoje a gente tem o time de vendas. Hoje eu tenho o Wesley, que é meu gerente comercial. Ele que faz a gestão de toda a equipe. Então, acho que a gente organizando a empresa, saindo do vendedor Michael e vendedor Arnaldo para o escritório ARJ. E não centralizar tudo em vocês. Isso. Você tem que ter tempo Deixar para isso, estratégia, né? E não, Pra não, ver a gente- informação e tomar tudo de cima da E o pior é que informação. não faz tanto tempo não, que eu ficava muito preso no operacional. Então isso... Acho que Afeta, acho né? que é o mal de muita gente, né? O centralizador, né? Aí você Sim, fica sim. Depois da minha... primeiro também. Depois da nossa virada de chave, ainda assim, eu principalmente, eu colocava muitas coisas que eu fazia, dependia de mim. Entendeu? Então hoje uma empresa não pode ficar dependendo do Não fulano, pode, do não ciclano. Não, ela tem que depender de todo Processo, o time. né? Isso, organizar os processos. Foi, eu acho que, uma das principais mudanças a virada de Virada chave. de chave. Foi a gente organizar a empresa nesse sentido. E assim, o nosso convívio, né, fez a gente aprender muita coisa também, porque a parte sistêmica, né, que você me passou, que é algo Sim. muito importante, a parte de Sim. organizar processo em cima de aqueles programinha, né, de Sim. agenda, de tarefas, né, isso que aí muda muito a Não, produtividade nossa. muda. Muda porque você consegue acompanhar, porque não adianta também você querer mudar, organizar e não tiver acompanhamento, não dar sequência. Entendeu? Às vezes a pessoa ela tem a mentalidade, pô, preciso organizar, vou colocar em prática, só que não adianta também organizar ali, pegar a empresa e organizar os processos, pô, e não acompanhar. Tem que ter acompanhamento. Para você organizar hoje uma empresa, se você não tiver acompanhamento, e não só dentro da empresa, né? Fora, no sentido, por exemplo, para nós que é representante comercial, ter acompanhamento dos clientes. Eu preciso te ajudar na gestão dos produtos que eu vendo para você. Porque senão vai ficar depender só da sua mão, de você fazer o trabalho. Às vezes a gente poderia dobrar, triplicar, quadruplicar o faturamento se fazer esse trabalho a 4 mãos. Aham. Acho que também é uma coisa importante. Não só depender do cliente vir na minha porta. Eu tenho que bater na porta e não só bater na porta para ele. Eu tenho que, ajudar ele a desenvolver o produto, encontrar o produto certo, fazer o trabalho dele, seja no digital, seja no físico.
atuar, ser omnichannel, atuar em todos os canais e ter êxito em todos os canais. Fazer esse Também não desenvolvimento. adianta também querer fazer tudo e fazer de qualquer jeito, só para querer fazer tudo e não fazer nada direito. Tem que sim, por exemplo, no caso de vocês, tem que sim ser omnichannel, mas tem que dar ênfase em todos os canais. Por isso que é importante organizar os processos e segmentar a empresa. Isso. Pô, eu vou montar o meu time de vendas para fazer a parte no varejo. Cara, eu preciso dar uma ênfase. A ênfase que eu encontrei há um tempo atrás foi colocar o Wesley para organizar minha equipe. Para poder fazer dar Você ênfase. procurava esse cara até, né? Procurava. Não, o Wesley, Pessoa, né? e o Wesley, ele sempre teve um perfil, só que ele chegou na hora certa, né, Wesley? Hoje ele tá muito mais preparado, então foi ali na hora certa que... Essa retomada foi quando? Que ano, mais ou menos? Foi o ano O ano passado. o ano passado. maio. Legal. A gente já tinha, a empresa já tinha crescido bastante e tal, tudo mais, já tava bem estruturado e tal, mas não adianta, é o que eu falo. Não adianta se a gente manter o que a gente tava fazendo no ano passado e não pensar em Inovar, não inovar em forma diferente. Ô, Marcos, só para o pessoal ter noção também dos números, né? Como funciona? Quantas representações você tem hoje? Qual o faturamento seu mensal? Não sei se você pode falar, né? Mas só para o pessoal ter... Faturamento eu não posso falar, mas, cara, o que eu posso falar, assim, a gente tem aí mais ou menos umas 10 representadas e, cara, a nível de faturamento, hoje o nosso escritório é um dos maiores do Brasil, pelo menos no nosso segmento. Hoje a gente tem algumas representadas que a gente fatura bastante, cara. Hoje a gente tem representadas e, cara, não adianta. Hoje, nesse ramo de representação, ajuda muito você ter representada boa. E não só representada grande e tal. Representada boa... Dá para desenvolver um que você tem, projeto. que você consegue caminhar, que você consegue desenvolver, que você tem aquele trabalho com a empresa com uma relação boa. E também não adianta ter uma mega, uma super, hiper representada e você não ter a parceria. Tanto é que eu já tive representadas que a gente acabou dispensando justamente por conta disso. Porque a empresa era grande, mas a gente não tinha esse relacionamento que a gente fala, né? Mas o que aconteceu? Olha lá. Cenário escondido aí. Cenário escondido. A coisa ao vivo é assim. Não, ao vivo é assim, ó. Do nada, surgiu uma música. Ele ficou num desespero ali, velho. Esse barulho. O site, mãe? É a sala. Essa aí é a minha sala. A sala da presidência. Volta aí. As meninas Mateus, colocou na porta dele diretoria. Não falar isso aí também no podcast. Não, depois. Aê, agora ficou depois. bonito ali. Ela vai cobrar nós que a gente não foi no escritório. A culpa é do Matheus. Vizinha, E a você culpa vai é ter do muita Matheus. conversa, vizinho. A culpa é minha, tô precisando Ah, almoçar em falar. Ribeirão, ó. Vou colocar a culpa em você mesmo. Não, a gente Visita marca, na você fala arte. que não pode ser durante a hora de Aqui, almoço. ô, Christian, quem que é pior? Eu ou o Matheus? Cara, fui lá almoçar lá já umas 2, 3 vezes lá, naquele lá, no Jasmine. Diz que fica 500 metros lá, pô. 500 metros. Da casa dele? Não, Do do escritório. escritório. Da casa também, é perto ali. Vamos lá, nós vamos almoçar lá, olha. Jasmine adianta, vocês é muita conversa Quero no fiada. Grand Steak. Pagar. Fora? Cela. É por isso que você tem medo, então, que eles vão lá. Não tem medo. Eles marcam, mas não vai. O Matheus cancela tudo, velho. Matheus faz tempo que falou que ia lá, hein? Não dá certo. O Christian, se você marcar, ele vai. Ele larga até o emprego pra ele. Mas agora o Matheus, velho, rapaz. Eu vou te retomar aqui, ó. Vamos começar a conversar sobre e-commerce, porque eu acredito que dos pontos-chave ali pra gente poder aumentar o faturamento, tantas empresas poder ter a competitividade, né, dentro do mercado, tanto local, quanto regional, quanto nacional, Sim. foi a questão omnichannel, né? Isso. Poder expandir a venda para outros canais. Né? Canais que foram surgindo aí, né? O site próprio, né? Que temos Sim. um grande exemplo, loja do mecânico também. Falar das ferramentas. MBC Ferramentas. MVC lógico, Ô, velho. queima não, velho. Não queimei não, cara. Tá doido? Mas a gente viu grandes marketplaces entrando na jogada também, né? Shopee, Sim, Mercado mudou Livre. muito o mercado, Amazon. né, cara? Mudou muito o mercado. E essa mudança, a maior mudança, eu acredito que foi depois da pandemia também, né? Sim, a pandemia foi a virada Alavancou, de chave. Na verdade, pelo menos é o que eu acho, tá? Na pandemia, eu acho que ela avançou 5 anos o mercado. Adiantou o processo. Adiantou Sim. o processo, na verdade. Porque a gente sempre sabe sempre soube, né? Que o futuro é digital.
Só que isso foi antecipado. Foi antecipado por conta da pandemia. Todo mundo em casa e tal. As lojas não podiam abrir, então... E na pandemia também, quem tinha medo e precisava do produto, ou comprava, perdia o medo, ou ficava sem produto. Tinha que Entendeu? comprar. Então foi pela o cara internet. lá que tinha... Ele morria de medo de tomar um golpe, alguma coisa, de colocar o cartão, alguma coisa Passou a assim. comprar. Ele viu que chega a mercadoria, chega rápido, ele passou a comprar. Aham. Então conseguiu Alavancou abrir mais demais, esse leque, né? Aham. E a comodidade, né, pô? Sim. Hoje compra. É verdade, é muito mais né, prático. Amanhã né, tá na sua casa. Dependendo do local que você tiver, no mesmo dia chega, né? Eu nas grandes eu capitais. sempre fui muito adepto à internet, né, Sim, cara? sim. Desde sempre. Eu sempre Você vi- gosta de tecnologia, né, Eu Mike? gosto, cara. Sou o cara da tecnologia, na verdade. É. Eu acho que é a tecnologia que fez a gente também Eu crescer acho muito. também. É. Porque assim, eu e o Michael sempre gostou muito de tecnologia. Então, às vezes, junta eu e ele, a gente desenvolve um programa de análise nosso para otimizar a nossa operação. Sim. Entendeu? Então a gente programa ali, faz, eu taco algumas coisas, ele taca algumas coisas no ar. A gente, Tem como que a sistema gente vai que eu fazer? abrir aqui, o Matheus vai A gente querer une. comprar. Vai. Vai. Não é grátis, não? Não. Aquilo tem coisa ali que a gente desenvolve internamente, que é pra informação e tal, a nível de informação. É. E. Não, é segredo, né? É segredo. Tem cliente nosso que chegou, me ligou, falei, cara, eu quero comprar. Porque às vezes eu mostro, já cheguei a mostrar algumas coisas pra vocês e tal, que eu mostro a nível de informação. Tem algumas plataformas que a gente. Inclusive o Matheus pegou coisa minha, né? Você sabe, né? É mesmo? Tem algumas Coisa análises minha, de mercado é que ele faz. público. É público. A análise de mercado que ele faz hoje é graças a mim, você sabe. né? É lógico. Então, a nível de informação, né? A tecnologia ajuda muita gente. Ô, Mike, nós fizemos muitas viagens já juntos já, né? Ixi, Já. parece, né? Não parece. Foi 2 viagens, 3 viagens. É que faz tempo, parece que. Ó, em uma dessas viagens, você lembra vindo do Curitiba? Paraná, Curitiba? Você lembra da situação que nós passamos no avião? Não? É lógico, eu lembro. Eu conto essa história até hoje, velho. Nós também. Acho que o Wesley não ficou sabendo dessa história. Não, essa história não. Vai ficar sabendo agora, velho. Rapaz. Ó, no avião tava vindo de Campinas pra cá, né? Aham. Ou Guarulhos, sei lá, pra Ribeirão. Tava eu, o Maicon, Matheus e o Márcio. Matheus e o Márcio do outro lado. Aí, cara, deu uma pane no avião. O avião, na hora de decolar, né? Sim. Decolando o avião com as luzes. Não, mas peraí, Isso Cristian. balança. Mas antes de decolar, Ah, o homem tava suando, o Matheus tava. Eu tava com medo já. já tremendo. Rapaz, já Parece tava- pressentindo. Não, tava. Toda vez que a gente vai pra Curitiba, o tempo lá é fechado, né, velho? Tem medo. Justo na hora que vai pousar e decolar. Rapaz, o homem já tava tremendo. Aí na hora que decolou, né, o Christian? Foi. Conta aí. Foi, na hora que decolou. Aí, de repente, o avião começou a dar uns balanços, velho. Foi. Não havia asa do avião fazer isso aqui, ó. Ah. Aí, de repente, o povo começou a Vai cair. gritar, dar uns gritos. Acho que chegou a apagar a luz, né? Pagou as luzes. Chegou. Matheus olhou pra mim assim do lado, eu e o Mike. Ixi, tá acontecendo ele, fazendo sinal da cruz. bicho. Não, o homem tava desesperado, velho. E eu e o Christian de boa. Até move o mundo. Não, dando risada. Nós dava risada. Nós ia morrer feliz. Não, a gente é verdade. Rapaz, tivesse acontecido alguma coisa ali, De né? repente, rapaz. Aí, olha só que deu na minha cabeça, bicho. Eu tava do lado do Matheus. Matheus. Aqui, Matheus. Um prazer. Ele já tava preocupado. Um prazer, uma honra trabalhar com você. Rapaz, o homem doidou, né? Rapaz, não larga de Pai, não brincadeira. brinca que isso aí não, velho. Você é doido, rapaz. Rapaz, o Márcio olhou com a cara feia pra mim também assim. Não, E e... aí o Márcio é viajar. Não, olha que o homem viajar. Certeza, vou pro RH. Chega Não, e o pau comendo no avião, a luz apagada e eu dando risada de você. Não, nossa, aquele dia lá foi. Eu vou voltando contar essa história pra Eu todo também, mundo. gelou aquele dia. Não, Não, de Campinas. Campinas. Aqui não, aqui é. Cara, Voltando de Campinas. voltando de Campinas pra Ribeirão. Ah, tá. Eu tava chegando já de viagem. Cara, que loucura. Não, foi tenso ali, né? É porque, cara, eu perco a amizade, eu perco amigo, mas a piada eu não perco. Cara, o Michael Nem não perde, naquela, velho. nem naquela que se tivesse acontecido, graças a Deus não aconteceu nada, mas se tivesse acontecido, cara, eu dou risada. Nós tava contando piada no céu, né, Mike? Não, né? Tava com piada no céu. Essa é verdade. Não, eu dou risada até hoje nessa história, velho. Eu lembro até hoje, cara. Matheus suando, velho. Chapado. Suando. E vocês Tava na hora de brincando. morrer, não, velho.
O homem tá desesperado, não tinha nem casado ainda. Tava louco pra casar e não... Pra casar e falou de mel. Não, aí comecei... Vou perder isso. Pegou nada, só Pedro aguenta aí. A única coisa que faltou foi cair as máscaras de oxigênio. Cê é Aí é o louco. último passo. Não, é o último passo. Caiu as máscaras. Aí se apavora. viu? Não, aí até tem- eu ia ficar em choque. Não, Eu ia falar Aí que você era- levanta um padre lá do fundo e começa a orar. Aí Você é louco. velho. Rapaz, o tanto de sinal de cruz que esse homem fez. Foi bom, foi Você é bravo. louco. Não. Perdi as contas. Não, mas foi foda. Foi muito legal. Ô, Você está retomando desviando desse assunto, hein? Rapaz. Não, eu conto essa história até hoje pra todo mundo, velho. Eu também, ó. MDC? Velho. Rapaz. Tem história. Quase morri com ele. Tem história. Tem quase morri com eles, Quase verdade. bati os bônus lá. Nós ia morrer junto, né, vai? Não, ia morrer junto. Você Ia com a morrer parceria é forte, hein? Não, isso é parceria. Não, Isso né, é não, parceria. né, não. Ei, fala. Eu falo. Isso é parceria, rapaz. Eu falo, velho. Na doença, na tristeza, na alegria, na E na- saúde. Com o avião caindo, com o Com o avião... avião- O avião caindo, não caindo. Ali é a parceria. E essa época aí, você sabe que a gente foi pra Curitiba, né? Visitar algumas empresas. Nós ficou no mesmo quarto, né, Christian? Rapaz. Não, pior que era cama de casal, Não, velho. não é cama de casal, não. Não é cama de solteiro, você é doido. Ali respeita, solteiro. rapaz. Não era cama de solteiro, não. Ah, é verdade, era cama de Era cama de casal, Christian. É verdade. Não, pior que não é Calma aí. Era uma cama de casal, mas Ê, solteiro. Camila. Não, não, Ah, não, não, é Era uma verdade. cama de casal solteiro. Aí o pai queria dormir na cama de casal comigo. Você chegou dominando, então, na verdade. Aí eu falei, Você chegou dominando. Não, ele é o Quem vai, parceiro. ele falou assim, quem vai ser quem? Ele olhou pra mim e falou, quem vai ser quem? Eu falei, quem o quê, pô? É verdade, Aí cara. eu falei, tinha não, que- você fica aqui então na cama de casal lá, pode soltar. Não. Você Não, aqui, militância, você que é prioridade. É, tal. A prioridade é sempre o cliente. Verdade. Isso aí, eu dormi lá com a minha dura, rapaz. Pro cliente, né? E nós lá no quarto, ele conversando com um concorrente. Eu não vou falar quem é aqui. Não fala, não. Batendo papo com Não. concorrente. Rapaz, nós ficou até 1h da manhã conversando fiado. Foi. Pior concorrente ficou perguntando, né? Ô, o que eles estão comprando aí? Então, tá fazendo o mesmo preço meu? Então, Qual a estratégia, verdade. qual que tá sendo a conversa aí, meu amigo? Não, chegou no hotel. Fala, é verdade, pior que ele admite ainda. É, lógico que eu Ah, admito. Lógico que Ele você chegou doido. no hotel, ô Matheus. Não sei se você lembra. Aí chegou no hotel lá, falou assim, nós fazendo lá o check-in, né? Fazendo check-in e tal. Aí ele falou assim pro cara: ô, vocês vão ficar no mesmo quarto e tal? Ah, tá. É. Nós somos casal aqui, eu e o Cristian somos casal. É verdade. Não, mas essa brincadeira eu sempre faço, né? Aí velho? o cara olhou Rapaz, assim, eu adoro fazer essa brincadeira. Rapaz, todo hotel que eu chego, eu falo, olha, vê um quarto, que às vezes eu e o Arnaldo e o Wesley, quando a gente fica em quarto triplo. quarto triplo. Quarto triplo. Aí eu já sempre falo pra recepcionista, falei, cara, cama de casal. É um triângulo amoroso. né? Não, rapaz. Ô, mas vamos falar a verdade, ó. Sem prática de mão de vácuo. Ué, como É um quarto pra cada um, velho. Não tem alegria. Mas não tem alegria. Licença, Admite. rapaz. Até 1h da manhã conversando. A gente conversou fiado, mas rapaz, nós conversou de negócio ali, não tá escrito, Foi rapaz. bom, velho. Não, foi Ah, bom. legal. Não, é aí que a gente pega as assinaturas de pedido. O Matheus tem as estratégias, Matheus. O segredinho dos outros. Nada em vão. Nossa, a Bel me perguntou, falou, cara, não, é tudo junto. Se der pra colocar os 4 juntos, coloca. Mas não tinha quarto quadro, pô. Não tinha. Não, aí colocou. Não, Ó, esses dias, a gente foi dormir em São Paulo, a gente foi na Filco e tal. Pegamos uma beliche lá. Eu dormi na parte de cima, o Marco dormiu na parte de baixo. Cara, ele forrou a beliche embaixo de mala. Eu acordei de madrugada pra ir no banheiro e pulei. Eu pulei em cima da mala dele, eu quase me matei. Eu quase O me homem matei. caiu de 4. Cara, eu fiquei com Caiu. uma dor na virilha uns 5 dias, não passava, tive que tomar Você é louco, anti-inflamatório, acabou, colocou um monte de mala debaixo da mesa, fui pular, pulei em cima da mala dele, me arrebentei. Será que ele gosta de você mesmo? Eu me dou. Propósito, não. Não, Não, e eu já brabo, e ele zoando. Nervoso. Ele zoando, Não, falando, tá é, dormindo, Tá acorda. bem, É lógico, é os desafios, cara. Rapaz. Ô, voltando pro e-commerce aí. Viajou, hein? Rapaz. Viajou. Ô, Beck, você que tá em convívio, né, com vários empresários também, né? Você Sim. conversa com o dono de empresa diretamente, né? Pra conversar sobre os seus produtos, oferecer, todo o trabalho que você faz. Muitas pessoas agora estão abrindo e-commerce, né? O que Sim, você me não, fala? na verdade... Nesses 5 anos, depois da pandemia, igual a gente estava conversando,
A pandemia proporcionou que muitas pessoas fizessem isso, né? Sim. Só o que você fala assim? Porque você tá desde o começo, você pegou esse virar de chave com a pandemia, você tá pegando pós, né? Sim. Como você enxerga o e-commerce dentro disso tudo, dentro das plataformas que a gente até chegou a comentar? Na verdade, o e-commerce ele ajudou muito no sentido de escalar, né? Uma empresa de vendas. O e-commerce, você tem mais possibilidades. Tanto em canais de venda, né? Você tem vários canais de venda que você já entra praticamente vendendo, entre aspas, né? Não Até no necessariamente. bastidor eu tava comentando sobre os estágios, né? Eu até brinco, né, Wesley? Eu comento que o e-commerce, principalmente o cara que está começando com marketplace, tem 3 estágios. O primeiro estágio é aquele cara que ele sempre quis estar na internet, ou por algum motivo lá, cara, decidiu entrar no e-commerce, ele não sabe como que funciona. Ele começa a entender ali o operacional e tal, mas ele ainda não teve aquele boom de vendas. Uhum. Ele ainda não soube aproveitar. Esse é o primeiro estágio. O segundo é quando esse mesmo cara, quando ele dá ele explode de vender. Pega ele, confiança, né? ele já pega a confiança. Pô, cara, isso aqui é um ninho de dinheiro. É lógico, sim. Tem que tomar cuidado, né? A pandemia fez muito isso, né? Fez muito Muitos, isso. né? Muito cara ali explodiu. Só que o problema é quando aquele cara que explodiu, quando ele ainda não estava preparado para isso. Saber assimilar, administrar o Sim, negócio. não só de estrutura, porque a pandemia aconteceu muito isso, né? O cara explodiu e o cara não tinha estrutura. Isso aconteceu muito. Alguns conseguiram se virar, mesmo sem estrutura, organizar e ter o aproveitamento para poder crescer a empresa e aumentar a estrutura da empresa. Muita gente não conseguiu lidar com a forma que foi esse crescimento e acabou saindo do mercado. Isso aí aconteceu muito. E aí esse estágio, que é o segundo estágio, que é o mais perigoso. Quando o cara explode a venda, só que o cara não tem noção ainda de como funciona 100% a operação dele. Questões de custo, porque, cara, hoje em dia, e-commerce não é só, principalmente marketplace, né? Pagar a comissão do marketplace e o resto é meu. E tem o custo do produto. Porque tem muita gente que pensa assim, cara. Sim, e o reinvestimento. Não, tem todo o investimento, tem os outros custos por trás que eles não levam em consideração, os custos operacionais, custo de nota fiscal, custo de para ter estrutura, saber montar esse custo, que eu acho que é a parte mais difícil hoje do e-commerce, é montar, organizar essa estrutura para saber o que é, esse custo é disso aqui, saber formar o custo para ele poder vender e saber realmente o quanto que ele tá ganhando por isso. Uhum, com isso. Saber para onde tá indo o seu dinheiro. Isso. Aí esse segundo estágio, aí tem o terceiro estágio, que é quando o cara se dá conta que se ele continuar, ele vai sair do mercado, ele vai quebrar, ele não vai conseguir sustentar, ou ele consegue perceber a tempo, coloca o pé no chão, aí ele organiza, aí aquele cara que consegue colocar o pé no chão, organizar, esse cara vai ter... Perpetuar. Isso, sim. Vai continuar no mercado, vai crescer, porque ele entendeu que, o e-commerce, sim, é muito bom, só que também não é a mil maravilha igual foi uma pandemia, porque a pandemia, o maior diferencial da pandemia, eu acho que foi, tipo assim, muitas empresas, principalmente nós, a gente vendeu o que não vendia. Vendeu o que não vendia. Tinha muita coisa, muito produto que as representadas que a gente tinha muito produto que estava lá no estoque. Por algum Vendeu. Vendeu. Se tivesse mais, vendia. O cara Se puxou o tivesse- estoque Sim. e mandou bala. Não, vendia, cara, a gente Venda alavancou o consumismo, né? Muito. Sim. Total. Sim. Porque Total. o mercado é igual eu comentei, né? O mercado se antecipou, né? É muito mais prático você comprar na internet. Eu tanto na empresa, com os clientes e tal, ou até na minha vida pessoal, cara, eu Também só internet. não, Compra não, outra. 99% é internet, cara. E a pandemia também, ela trouxe, por exemplo, o cara que tá em casa, ele não tem o que fazer. Ele precisa entrar na internet e comprar uma furadeira pra colocar um quadro, por exemplo. Já é um cliente que não era cliente e virou cliente. Entendeu? Então, assim, aumentou muito o volume também de coisas, vamos dizer, desnecessárias que o pessoal começou a consumir. Então, girou muito o mercado. E o pessoal tem um trabalho tão forte, né, no pós-venda também, os marketplaces, que a partir do momento que você faz cadastro, você coloca os seus dados lá, você faz uma compra, não para de chegar e-mail pra você, velho. Não para. Ele compra sem É um precisar. trabalho diferenciado. Aí depois você faz a primeira compra, você vai virar Acabou. cliente daquele marketplace ou daquele Agora site falta lá. broca. Agora Procura falta um É. produto isso. ali, você procura um produto, aquele Cara, produto começa a ali, te mandar eles ficam te promoção. atacando aquele Cara, produto ali. Sim, né? sim. Por isso que é bom, cara.
cara, é investimento em tecnologia. É um dos pontos também. Cara, no e-commerce, o cara que tem a informação, ele sempre vai estar um passo à frente. Então, o cara que se preocupa em ter informação, saber de mercado, saber o que é tendência, saber o que ele pode ter, o que ele pode aproveitar naquele momento, o que ele não pode, o que ele tem que fazer. O cara tem informação, o cara muda muito. Principalmente ferramentas que agrega isso, né? Tanto na parte sistêmica interna, né? Como a nível de informação de vendas, de produto. Cara, nada mais e-commerce hoje, não é igual. Eu brinco bastante que não é igual uma loja física. Não. Que tem o produto A, o produto B, aí você tem o vendedor que você vai ali dando argumentos pro consumidor para ele poder saber qual que é a melhor escolha. O e-commerce é algoritmo. O que tem Quanto coisa mais ali. você aparecer, né? Quanto mais você aparecer, quanto o anúncio, o anúncio mais feito, ele vai ter mais visibilidade e, por consequência, vendendo mais. Anúncio, descrição, imagens, né, Matheus? Vídeo, né? Vídeo. É uma coisa que tem que sempre atualizar, O Mercado né? Livre tá pedindo muito clipe aí agora. E o Mercado né? Livre Os muda anúncios. muito a política, né, de Muda algoritmo. muito, Então você cara. tem que estar sempre estudando e vendo como que a Não, o plataforma e-commerce é entrega. muito dinâmico. Ele é muito Na dinâmico. verdade, não dá mais pra amador, né? Não dá. Não. Já passou, né? Hoje Tem que não dá profissionalizar a equipe de qualquer É jeito. Tem que que profissionalizar. o pós-pandemia também trouxe muito guru do mercado, tentando vender a bastante. facilidade de curso de um e-commerce, a ganho de milhões em casa, numa Até operação hoje tem simples, isso, né? entendeu? Não, até hoje. Acho Então a que gente sabe fácil, que né? a gente sabe que o buraco E o é muito cara mais embaixo. e às vezes, né, esses gurus às vezes não chegou lá pra poder dar treinamento, curso, né? Esse é o problema. Mas tem muito cara que tem, assim, que passa informação legal saber e tal. filtrar o mas, mercado, né? Tem que saber. Acho que toda área. Sim. E que vocês que... Se a gente for pegar, né, dentro do... Desculpa te cortar, Cristian. Imagina. Mas se a gente for pegar dentro do Mercado Livre, por exemplo, que é o maior marketplace Não, do hoje é o mercado maior. hoje, os 80% capaz Sim. da venda do... É porque o Mercado Livre, Esse é o além de Mercado uma Livre. empresa de vendas, ele virou uma empresa de logística, né, cara? E então, e Tem o um pessoal... banco próprio também deles Tem, agora, fechou então- todo o cerco, né? Mas dentro do Mercado Livre, todo mundo que vai começar um e-commerce hoje, mira o Mercado Livre, né? Sim. Ninguém mira a loja própria, ninguém mira outros marketplaces. Mira o Mercado Livre. Inicia Primeiro que por eu, lá. primeiro que eu preciso vender é lá, né? O pessoal pensa. E como que ele muda muita regra hoje, né? O pessoal vê como os catálogos, né? Sim. Como se fosse a salvação. Mas não, né? a Muito gente pelo enxerga contrário, isso aí a pode ser perdição. vilão. Sim, é um vilão. É o também, vilão, deve ser um porque o anúncio nosso é como se fosse um ativo, né? Sim, Um ativo na bolsa lá, que você investe, pode ter um Verdade. retorno. Um anúncio próprio é como se fosse um ativo. A gente enxerga assim, né? É, isso aí. E o ativo nosso, ele estando bem posicionado, com estoque contínuo, sim, né? o anúncio certinho. Aquele ativo vai sempre estar gerando venda, sempre estar Sempre. gerando recurso para nós, né? Só que o catálogo entra ao contrário, né? O catálogo entra ali sendo um ativo de todo mundo, onde Sim. todo mundo pode anunciar qualquer produto, porque pode pegar uma parafusadeira X, uma marca X, e o cara pode ir lá anunciar uma parafusadeira Y no lugar da X, Sim. com custo mais barato. E isso faz com que o mercado fique todo atrapalhado, É né? um outro exemplo. nós Aí temos, fica só, Matheus, é uma do- carnificina. É do mouse, um mouse nós temos aqui, um exemplo. Nós vender ele individual no catálogo, além de você não ter margem, você tem prejuízo, na verdade. Aí nós fizemos kit com 10, kit com 20, né? E hoje, exemplo, né? um Temos exemplo. aqui. E vende muito mais do que lá, nós vende de Vinculado 10, no 20 catálogo. mouse, um exemplo. Né? E é só nós que estamos ali. Isso aí. Performamos no nosso anúncio, vai subiu. uma dica pro pessoal que tá vendo a gente, né? Aqui não é só risaiada, brincadeira, né? Ah, Ué? tem coisa séria também. Coisa séria. Mas vocês têm que levar em consideração o ser diferente. Se a gente ficar na mesmice, querendo entrar onde que a manada tá indo, é onde, infelizmente, que é É onde igual o vai Mike ser o falou, buraco pode ser o ali. vilão. É o vilão. Cara, é, os porque concorrentes que vão estar ali também brigando com você, os caras têm. Porra. E aí fica nessa, né, cara? O cara baixa R$1, não, eu vou baixar R$1. Não, a briga, na verdade, entra que o cara. Quem vende por mais barato, cara. Isso Na aí. verdade, é muito pelo contrário. A gente tem que fazer o trabalho pra vender, agregar o produto. Porque Agregar tem, valor, né? tem produto, cara, que é muito bom que tá no mercado, que hoje, às vezes, Preço muito baixo. Muito baixo. Vale abaixou muito muito. mais. Cara, a gente tem um monte de exemplos. Você sabe muito bem disso. Tem muito produto bom, cara, que entrou nessa briga que, pô, pra empresa, no geral, ficou ruim. Por quê? Porque cada vez mais o mercado briga por quem vende por mais barato e acaba morrendo o produto. Por quê? E-commerce, Interessante. principalmente marketplace, é algoritmo. Quando ele percebe que tem um produto
que você sabe que é muito bem que tem o MLB, que é como se fosse um RG do produto no marketplace. Quando ele entende que tem muito vendedor, muito Baixando brigando os com preço baixo, muito vendedor aleatório também, isso é importante. Tem os vendedores dos lojas oficiais, tem os vendedores que tem uma conversão de vendas na conta, no geral, maior e tal. O algoritmo entende isso. Então, quando ele vê que tem muita gente brigando ali, cara que não tem tanta relevância, às vezes cara que não tem medalha, às vezes cara que tá começando, coloca aquele produto só para poder alavancar a conta, pô, aquele MLB, o algoritmo entende que, pô, isso aqui não tá servindo mais. Vou tirar isso aqui, vou colocar outro. Aí, aonde entra a questão de mercado daquele produto. Pô, eu prefiro colocar o produto B, porque o produto B tem 5 vendedores que eu posso confiar no sentido de estoque, no sentido de entrega, no sentido de pós-venda. Vou entregar esse produto mesmo, ele às vezes sendo bem mais caro, mas eu vou entregar esse porque esse produto aqui eu posso confiar. Esse aqui, cara, entrou numa briga muito grande, não tem ninguém que consegue ganhar dinheiro. Pessoas amadores ali atrapalhando o negócio. Sim, atrapalhando. Porque hoje, cara, pra você, não que não tenha espaço, acho que tem espaço pra todo mundo, mas o cara que tá começando, ele não pode entrar nesse vício cicloso achando que que é só colocar pra vender. Vai arrebentar já. Vincula no catálogo e vende. Muito pelo contrário. Esse cara tem que fazer um trabalho triplicado, cara, do que a gente já faz hoje. Hoje, vocês brigam na primeira divisão. O cara que tá começando agora, ele não pode pensar entrar pra brigar na primeira divisão. Principalmente quando o cara não tem estrutura nenhuma. O cara tem que pensar no começo, fazer todo o trabalho de base primeiro, toda nessa parte, igual você falou, de anúncio. Cara, antigamente era melhor no sentido de que, cara, o cara que criasse o melhor anúncio, o cara se dava bem. Hoje em dia, os caras ficam dependendo de vender no catálogo. Cara, o cara não tem trabalho nenhum Aí mais de fica uns cadastrar anúncio produto. ruim, porque os caras não colocam nem descrição, aí pega e vincula no catálogo e Coisa aquele anúncio errada ruim não dele, sobe nem Não a pau. sobe, não sobe. Característica errada. Característica errada. Aí o cara cria um anúncio mãe lá, só pra vincular o catálogo, e aquele Sim. anúncio lá fica horrível. Não, e ele não tem trabalho, ele não faz aquele trabalho que nós sabemos que é importante fazer o trabalho de criação de anúncio, de desenvolver material, Produção de de trabalhar com imagem, produto bom vídeo. também. Porque um dos problemas também que tem no e-commerce é o pessoal querer sair vendendo qualquer coisa a Sim. qualquer custo. Reclamação história. Porque, cara, isso é cada vez mais, vocês sabem, cada vez mais os marketplaces estão filtrando produto ruim. O cara que trabalha com produto que dá muito problema, o cara Vai sair do jogo. vai sair Vai do jogo. estragar, às vezes estraga a Verdade. conta por conta de um produto. Nós temos exemplo de produto assim. Sim, não, cada vez mais não só o Mercado Livre, os outros canais de venda também estão. Aí o catálogo tá aqui 30 vendedores, e aí você tá com loja oficial, tudo, mas o seu produto ele vai estar lá na terceira parte. Sim. Ah, Cris. A gente falou do e-commerce, vamos continuar falando do e-commerce então, né? Ó, aqui tem umas perguntas legais. O que vocês acham aqui, ó? Tendência emergente no e-commerce e tal. A seção da inteligência artificial no marketing digital. Sim, legal. Legal, massa. Como a inteligência artificial está transformando a estratégia de marketing e personalização de campanhas. Exemplo prático de uso da inteligência artificial no e-commerce. Hiperpersonalização, experiência de cliente, importação personalizada. Sabe o quê? De outro monitor. Aqui, ó. Verdade, tem que ter Não, mais você um, tem né? que ter. É pra você jogar a câmera, né? Pra mim jogar esse. Olha lá, ó. Olha lá. Pra você ver. Verdade. Aí eu sei todas as câmeras tá funcionando, entendeu? Dá pra você colocar aquele suporte de pistão. Sim, né? Então, Lá coloca no pra meu cima. escritório lá é aquele. dá uma organizada melhor. Pra cima? Nesses cabos, porque É. é corrido demais, cara. Não é só Eu tenho um monitor lá no escritório, eu gosto dos esticados. Eu tenho um de 34 polegadas, desse tamanho assim, ó. Aí você consegue abrir 3, 4 abas. Entendeu? Aí você coloca... É. Aí o Michael já é do... Você tem um esticado e mais 3 Tem um monitores. ultra-wide, mas um monitor em cima AliExpress. do lado. A sala dele parece a sala de monitoramento da Arteris, sabe? De companhia rodagem de pedágio lá. Mano, é muita coisa, muita tela. Porque pra trás vem um cara aqui, né? Fala aí. Fala, Cris. tem história aí. Isso aí, ó. Fala O cara aí. chega, rapaz, o cara é um bombadinho, que ele pega assim, chega assim com um notebook e tal. Não fala isso aí. Tela pra- Não falar o nome, não. Não, eu quero saber. Eu quero saber os bastidores aí, velho. Notebook. Eu sou
o cara falando, eu sou raiz, eu venho no papel, caneta. Não, Aí o cara chega naquela barra lá, põe o notebook, abriu a tela pra cá. O notebook, o dele parece um robô, cara, sabe? Não acredito que Você fala, falaram cara, isso vai aí, saltar pra cá agora. Aí ele chega, ele abre o maquinário dele lá e fala, caramba, o cara vai hackear tudo agora. Transformers. Vai entrar no financeiro da empresa. Eu tava com o diretor da Toyama na reunião no cliente, ele tava do meu lado. Aí eu tinha apagado uma das telas, acho que eu não lembro por que eu apaguei uma das telas, né? Deixei apagada. Aí eu brinquei com ele, falou, Paulo, sabe por que essa tela tá apagada? O cabo tá ligado no seu notebook, eu tô pegando tudo. Rapaz, Verdade. ele ficou, rapaz, deixa eu ver se tem nada conectado no notebook. O diretor, velho. O cara acreditou. Que medo, Cara, hein? eu falei, bicho, tá puxando tudo, Paulo. Nossa, mano, A gente fica zoando falando que vai pegar o login mestre deles pra apontar nossos pedidos. Aí já era, hein, velho. Acabou, velho. Ô, a gente tava falando de e-commerce, né? Você já explicou muito bem pra nós, né? O que Sim. você vê de mercado e tudo mais. E como você enxerga o mercado daqui pra frente, Michael? Cara, eu acho que cada vez mais a gente precisa. O mercado é dinâmico, isso aí é fato, isso aí a gente já é atual, isso aí já é o presente. E cada vez mais vai ficar mais dinâmico, ou seja, vai ficar. O mercado vai mudando, vai mudando. Eu acho, Matheus, que, cara, na minha opinião, isso aí é o futuro, tá? Só que o cara que, principalmente, pensar a longo prazo, ele precisa ter alguns cuidados. Pô, o cara que tá no digital, ter um site próprio, desenvolver um site próprio, trabalhar, é lógico, site próprio já é um pouco diferente do que o marketplace. Mas vamos deixar claro aqui, deixar claro pro pessoal que tá até assistindo nós aí. Marketplace é fundamental, né? Sim. E por que a importância do site próprio também? Cara, a importância do site próprio é você ter uma estrutura que é sua e você tá desenvolvendo aquilo ali e é algo que você não depende de nenhuma empresa por trás, né? Te gera 100% de Taxas autonomia, né? altas. Você tem mais facilidade de você poder mexer toda a parte de vendas, de cliente e tal, e poder, a longo prazo, o site próprio sempre é bom. Justamente por Com isso, porque é uma certeza. coisa sua, você não depende de regra de marketplace para poder mudar o jogo, porque você sabe, cada vez que uma regra muda, dependendo da regra, cara, isso Tem que pode... seguir. Fica inviável, né? Isso pode te prejudicar, pode te beneficiar, Sim. só que independente, você precisa seguir. Você não tem outra. obrigado. Você é obrigado. Agora, um site próprio. Quer vender por mim nessa condição. Exatamente. É você que faz o trabalho. O site próprio é como se fosse a loja física do e-commerce. É algo seu, ali que você faz o trabalho, ali que você organiza tudo, ali que você faz a sua regra. E você não depende de comissão de marketplace, dependendo de regra de marketplace. Não tem briga, não fica escravo do frete também, né? Então você consegue... Você consegue negociar um preço. Só que é mais difícil também, né? Por quê? O site próprio é bem mais difícil, porque ninguém te conhece. A estratégia diferente, você tava falando, É né? estratégia diferente. Pô, você precisa, para você poder alavancar um site próprio, você demanda muito investimento, muito tempo de Principalmente com estrutura. ads, né? Ads direcionado ou... É bem... Até você alavancar o site, tem esse tempo, ninguém quer pagar esse preço. Hoje em dia, ninguém quer pagar esse preço. Então, por isso a importância do site próprio. Cara, não dependa de marketplace. Não dependa. Principalmente depender de um marketplace. Eu conheço, eu tenho muitos clientes que hoje já não existe mais justamente porque dependia de um canal de venda e um marketplace. Além de ele depender de marketplace, ele dependia de um marketplace. É a pior. Por mais boa que seja um marketplace. Plataforma, né? Por Tem mais algum boa que seja. problema, só tá com ele nas costas. A gente tem o exemplo da Americanas, né? Exato. Como que foi, Verdade. Sim. né? Estourou aquela bomba lá, todo mundo... Tinha muita gente que dependia da venda na B2W, né? Sim. E depois que estourou aquela bomba lá, as vendas... Decaiu. Pensa bem quem dependia só deles. Decaiu. E com E certeza como, tinha alguém. igual a gente falou do market share, né? Das empresas. O mercado é aquilo lá, né? As pessoas que vão comprar é aquilo lá. Só que dentro disso aí tem aquele jogo, né? Hoje é esse aqui que tá em primeiro, amanhã é aquele lá. E nisso é aquela Muda das muito, cadeiras. O americano saiu do jogo, entrou várias chinesas, né? Temu, a Shein, A própria até o Shopee AliExpress, aumentou, né? a Amazon aumentou, né? Um cara que foi puramente e-commerce, assim, sem aparecer em canais de venda, marketplace, acabou. Os caras são maiores. Foi vendido pra Magazine Só, Luiza, né?
E os caras estão só em site próprio, faz ação, Então, é verdade. direcionado. E E os cara caras é grande, estão é lógico, muito O grandes. cara chegar no nível que ele chegou, eu falei, demandou muito tempo ali de mercado. Agora o marketplace não. O marketplace você pode entrar. O cara pode começar no jogo hoje e já vendendo. Ele pode começar vendendo. Tem um lado bom ali do marketplace, só que é o ciclo vicioso, que às vezes, ó, se o cara não se atentar, É o mais prático, é o mais rápido. é né? muito Mas prático. também Então, pode complicar. cada vez mais os caras não querem trabalhar, não, cara. Cada vez mais. Isso não só o cara de e-commerce, não. Em qualquer profissão. Cada vez está mais difícil encontrar mão de obra. Sim. Os caras não querem trabalhar, não, cara. Hoje em dia, se a gente não pegar. Essa geração aí Não, é só salinha, ar-condicionado, computador. Não, e assim, isso é a ponta do iceberg, né? Porque você pega, tudo hoje tem que ser pra agora, tem que ser no momento, eu quero agora, eu preciso pra agora, não pensa lá na frente, entendeu? Então, Uma ansiedade, né, de tudo. que é pra sim. agora. Acho que a própria evolução da tecnologia, a pandemia trouxe muito isso pra gente também, de ter tudo ali. Hoje a gente tem o celular aqui na nossa mão, a gente vê diversas informações, eles comparam até a roleta do Instagram como um cassino, né? Sempre mas é buscar verdade. alguma coisa e essa- indiretamente desse isso jeito. afeta. Realmente. Diretamente, tem E estudos em cima afeta disso. muita mente das pessoas que usam, O né? excesso de dopamina do dia a dia Sim. é complicado. E eu acho que assim, hoje os marketplace, principalmente aí na questão dos catálogos que a gente tava falando, é bom e ruim. Porque quem sabe trabalhar vai conseguir fugir da briga, vai conseguir ali vender. Mas quem não sabe trabalhar não vai ficar muito tempo. Porque se o cara vem baixando preço, ele tem um estoque muito abandona. grande desse produto, tem profundidade, a gente sabe que tem que ter. Se for insustentável, logo logo ele tá pra fora. Ele não aguenta. Uma bola de neve, É. né? É, E a conta chega, né? é aquela A conta questão chega, do uma hora cara, chega. além do cara depender de só um canal de venda, o cara depender dentro do canal de venda, depender de uma maneira só de trabalhar. O cara que depende só de Só de catálogo, catálogo. pô, cara, o cara não é sustentável. Porque você sabe, hoje você pode estar vendendo 1.500 vendas no dia, amanhã você pode ter É isso zero. aí. Não é uma escadinha. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente acompanha aqui o que a gente vende no catálogo e o que a gente vende fora do catálogo. Sim, é legal. O que a gente vende no catálogo, o volume de vendas varia muito, porque num dia a gente vende 20 peças, aí você fica 5 dias sem venda, aí depois você vende mais 10. Então, no Isso. catálogo a gente sempre trabalha com a média ali no mês, né? Uhum. Porque é muito difícil fazer compra, né? Sim. Como que a gente planeja uma compra em cima de uma venda que ela é tão diferente, né? Oscila ao longo muito, do né? tempo. E Não, principalmente um o catálogo é ruim até nisso. principalmente aquele produto que é muito fácil de qualquer um comprar. Uhum. Por isso que cada vez mais as empresas, as representadas que a gente representa, eles estão tentando mudar, filtrando mais. Porque hoje qualquer um tem um e-commerce dentro da casa dele, entendeu? Uhum. Hoje qualquer um tá ali vendendo e o problema não é vender para esse cara. O problema é que, na maioria das vezes, esse cara, ele não importa se ele tá ganhando R$1, R$2, R$3, R$4, ou às vezes empatando. Às vezes ele só tá pensando a nível de faturamento, crescer, alavancar, para depois, dependendo de onde ele chegar, ver se ele vai conseguir ganhar lucro ou não, entendeu? Então, cada vez mais as empresas estão fazendo esse filtro. Dificultando mais para poder vender aquele produto, aquele determinado produto. É igual você falou também, né? O respeito da parte de faturamento, né? Faturamento muitas vezes é ego, né? É ego, Igual o pessoal que tá puramente. vendo a gente. Faturamento é ego, Só puramente ego. O Não, que resolve negócio, o que deixa o negócio em pé é a Margem. margem. É margem. Então, o acompanhamento da margem tem que ser frequente, todo momento. E Pra dentro, sustentar o negócio. além da margem, o pós-venda. O pós-venda tem que ser muito bom, né? Sim, sim. Você tem a parte de reclamação, envio, toda essa parte que é o back-office ali da operação, Sim. é o que faz diferença. Você Mantém a sua reputação. tem que estar com o seu back-office estruturado, bem montado, para poder dar suporte para a venda. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a venda é o que comanda tudo, só que a venda é aquela ponta, né? A O que ponta, está atrás da É venda? uma ponta, é igual você falou, questão de margem. Acho que uma das principais dificuldades também que tem nos e-commerce, cara, o cara não acompanhar a margem dele diária, a margem dele semanal, seja de um produto, seja de um grupo de produtos, seja de todos os produtos. O cara tem que ter acompanhamento e ter métricas para ele poder saber o que ele está fazendo, saber o que ele pode fazer dentro do que ele tem e saber até onde ele pode chegar. Então,
as dificuldades, principalmente que a gente vê, né, Wesley? O mercado, eles não têm esse acompanhamento, cara. É muito importante você acompanhar margem. Não só margem, tem outras métricas que você precisa acompanhar. Principalmente quando você tem uma empresa que é mais estruturada, que tem vários setores. Cara, você precisa ter esse acompanhamento. E margem, cara, se você não... Primordial. Primordial. Se você não ter esse acompanhamento e ter objetivos dentro dessas métricas de margem, cara, o cara vai ficar para trás. Porque às vezes acaba virando fica um buraco ali, vira uma bola de neve. Por consequência, na hora que o cara vai ver, é tarde demais. Tanto que a gente tem nossas vendedoras lá também, elas estão entrando mais, elas ficavam mais no setor de varejo e elas estão entrando mais nessa questão do e-commerce, a gente está moldando elas para atender todo mundo, né? E quando tem algum e-commerce que a gente precisa abrir, a gente precisa fazer o cadastro, o cara começa a crescer o olho, manda pedido maior, precisa de crédito, a gente tem que brigar. O que eu faço? Eu agendo uma reunião, vou até ele, Entender, peço o DRE dele, vejo o DRE, faço uma análise, vejo a saúde financeira, vejo como ele precifica, como ele trabalha, qual é o custo dele. Aí sim a gente toca a operação dele. Pra poder evitar, cara, porque principalmente agora nesses últimos tempos, né, cara? Tem de tanta empresa, e detalhe, empresa quebrando e empresas grandes quebrando, entendeu? Então, cada vez mais. Então, se a gente não fazer esse filtro na hora de selecionar o cliente, porque, cada vez mais, se eu pegar um produto e sair vendendo para todos os e-commerce, cara, a gente vai pro nosso mercado. eu vou prejudicar os meus maiores clientes, vou prejudicar os menores clientes, vou prejudicar tudo e vou prejudicar a empresa. Por quê? Porque, a fábrica. Porque, cara, se eu pegar todo mundo ficar vendendo aquele mesmo produto lá no mesmo canal de venda, por exemplo, venda de catálogo, cara, vai vender sempre o menor preço. Sim. E o que o Wesley falou ali de visitar, vai lá ver a saúde financeira da empresa, fizeram muito isso até com nós aqui, né, Matheus? Rapaz. No início da pandemia ali, estourou muito o e-commerce, né? Rapaz, já peguei até certidão do Matheus aí. Pra dar crédito assim, rapaz, sério, velho. No começo aqui com o trabalho que a gente fez aqui. O início ali no podcast ficou bonito, eles vieram aqui, deram oportunidade, né? Mas na verdade veio pra ver a capivara como que é. Certeza, né? Rapaz, não tirou tanta foto daquela vez. Pra gente falar online, tinha que pensar nesse ar pra ser falado. Rapaz, cara, vamos ver, vamos olhar esses caras aí, vamos tirar foto. Morro Agudo? Onde que é Morro Agudo, né? Primeira coisa que você falando. Cara, não existe isso. Não, lá em Morro Agudo não pode ser, não. Oi, a gente enfrentou muita dificuldade, né? Não, questão de logística. Porque ninguém enxerga Morro Agudo sendo um ponto. Até hoje sofremos, né? Com Até alguns hoje, marketplaces, até né? hoje. Porque... Até visita de representante. Vocês Não, têm visita de não tem. Não, inclusive, o primeiro ponto de coleta que teve em Morro Agudo foi por causa da MBC. Top demais. Verdade, cara. Não, a MBC virou até regra aqui, velho, em Morro Agudo, rapaz. Todo mundo conhece Morro Agudo por causa da MBC, pô. Não, muita gente. Muita gente. Fala isso aí não. É que o movimento a economia daqui, velho. É o PIB, Não, mas eu... Olha, o restaurante todo dia tem lá, 10 pessoas fazendo isso. Não, e a gente pode falar, pelo menos eu falo, né? A MBC é a maior loja física de ferramentas em Morro Agudo. Morro Agudo é região. Não, região, sem que falar, mas... Não, região, não terminei de falar. Não, aqui vocês fizeram uma baita de uma loja, que vocês estão de parabéns, cara. Não, é que é bem A estruturado, estrutura mas de tem tudo. vocês aqui... Tamo junto. Queria nós, né, Wesley, Nossa. ter 5 clientes, assim, em cada região. Cara, difícil? Vocês buscam inovar, o layout da loja, você vê que é totalmente planejado ali, totalmente estratégico. Então tem todo um trabalho por trás disso que às vezes a pessoa não vê ali e, cara, é sensacional. Não, E essa ideia foi lá atrás, né, Matheus? A ideia lá atrás, a loja tinha um balcãozão, lembra, né, Mike? Sim, verdade. Balcãozão de fora a Raiz, fora. era raiz. Era a raiz da loja, hein? Tinha até palha. Palha, velho. Rapaz. Tinha umas palhas, você achava que você tava no faroeste. Texas. Lembra? Eu achava que eu tava no Texas. Eu pensei que o cara entrar de cavalo aqui, né? Não, era revólver na cintura, velho. Rapaz, aqui era a raiz. Agora tá Nutella. Não pegou? vendi uma parafusadeira na época. né? Aí a loja passou e fez visagismo. Faz Entendeu? agismo. Funciona. Funciona. Rapaz. Realmente. Legal, Faz diferença. tudo climatizado. Não, loja. e o mais importante, né? É o que a gente tinha comentado. Vocês se preocuparam com a loja física, fizeram a melhor loja física que vocês poderiam fazer. No e-commerce, no digital. Vocês têm o site de vocês estão sempre inovando
fizeram o melhor site que vocês conseguiram fazer. No marketplace, vocês tentam trabalhar da melhor forma. Sim. Pegou, colocou um gestor num canal num marketplace específico, colocou outra pessoa para tomar conta. Esse foi o diferencial. É um dos diferenciais que eu vejo que o mercado cada vez esquecem. Eles sabem que, pô, o mercado, se você não. Disso, mas não faz. Sabe que precisa ser omnichannel, sabe que precisa estar em o máximo de canal Foco, né? possível. Que manda é foco. Tem que ser Só evoluir. que não tem. Exatamente, não tem foco naquele canal de venda. Pô, eu tenho que estar em tudo, mas, pô, não adianta você estar em tudo e fazer de qualquer jeito. Você tem que estar em tudo, mas fazer muito bem feito tudo. Não adianta. E não adianta achar, cara, que tá tudo bem, não, tá tudo bom, não. Não, sempre tem Não, uma coisa. Não, obstáculo. Nossa. Venda, Todos os dias. vendas né? é resolver problema, cara. Não, e quanto Fala. mais você cresce, mais problema você tem. Não adianta você achar que uma hora vai ficar tudo 100% sem problema, que isso aí é ilusão. A gente é movido por problemas, a gente se adequa porque a gente precisa resolver o problema e a gente evolui. Não, e no começo aqui, né, Matheus? Nossa, eu lembro os primeiros pedidos chegando, caramba, tinha tempo pra trabalhar até 8 horas da noite, né? Rapaz, eu lembro. Rapaz, só tem um tempo lembro. que eu fiquei sozinho aqui na empresa. Chegou muito pedido. Aí eu falei, tem que colocar esse trem pra vender, né? Vai, e quando vinha 4h30, 5 Para horas da manhã? para não falar que o Matheus me obrigava, né? E quando a gente vinha 4h30, 5 horas da manhã pra separar pedido também, né? 4h30, 5 horas da manhã. Rapaz, eu lembro, explodia a lembro. venda ali e tal, enfim. É porque a estrutura não tava organizada, né? Não Porque tinha braço, né? Você não tinha braço. Ai, pra- Deus. E aí era aquela loja antiga ainda. E aí eu trabalhava na sala lá no fundo, lembra, né, Mike? Nossa, aquela sala raiz. Quem que anda Eu aí? ficava sozinho aqui, Rapaz. bicho. Tudo apagado. Pensa bem. Nossa. 9 horas da noite, já chegou de eu sair daqui já. E aí eu vinha, cara, com um celularzinho, com a lanterna. Só que medo da poxa pra sair aqui na empresa. Rapaz. Esse merda pronta cagar. Ah, certeza. Rapaz, quando eu chegava ali tinha aquele balcãozão, chega na porta ali, que eu dava de cara aqui, eu dava de cara com aquele Bonecão. bonecão. Nossa senhora. Aquele o IPI lá, tá, o trem assim, olha pra mim, céu. Cena de terror. Arrepiava tudo. Tchau. bicho. Eu passar por ele, Matheus, esticar o braço. Não, Não, mas falando assim, cara, todo início, igual você falou lá da CGzinha, né, Mike? Do início lá, rapaz. pra chegar no BYD. Aprendeu. Pronúncia agora. Foi trabalho. Então, esse é isso um aí. processo, né, cara? Começar lá todo Sim. mundo, igual você falou. Começa lá atrás, achando que já vai bombar, igual o cara já quer, cresce o olho, já quer, pô, quero faturar já meio milhão, quero faturar 100. Não é bem assim, né? não. E a Diagrama gente vê de muitas conversão. pessoas que entraram também no e-commerce e infelizmente não conseguiu manter aquela constância no trabalho, né? A reputação era verde, escura, começou verde clara, amarelo, Por Foi quê? pra vermelho lá. aí pra vermelho, Porque- nasceu pro amarelo lá. Já- Ele continuou fazendo a mesma coisa sempre, cara. Se você não. Se a nossa empresa fizesse o que a gente estava fazendo há 5 anos atrás, fizesse hoje, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Ou a gente não teria caminho para a gente poder crescer. Então, cada vez mais, cara, toda vez a gente sempre tá tentando se organizar e ver o que a gente pode Se melhorar. transformar, né? Isso, Se auto-evoluir, né? Evoluir. Exato. sempre. Não adianta, né, cara? Igual realmente falar, você quer faturar, eu quero faturar já meio milhão. Nossa, o cara quer faturar 100 mil, um exemplo. O cara começa do zero hoje, 100 mil é muita coisa, Tem né? muito. Não, lógico. 100 mil reais. Mas, e aí, você tem estrutura pra isso? Vai aguentar? Se não tiver Às preparado. vezes não é interessante, né, cara? Nossa, vou faturar meio milhão em um mês. Mas aí, pode até faturar, mas você vai conseguir manter isso aí? Não, e esse é um cuidado. Administrar esse negócio? A gente tem exemplo, a gente tem clientes, cara, que tá nesse impasse. Pô, acho que eu tô me prejudicando por tá com eu não ter aumentado a minha estrutura. Só que às vezes o cara fica com receio de aumentar a estrutura. Tem medo. Às vezes tem medo, receio, às vezes ele não quer administrar esse risco agora. Assim, às vezes o cara não tá preparado, ou às vezes até o cara tá. Só que ele tá nesse impasse ainda. Dependendo do caso, se ele não aumentar a estrutura, ele vai ficar para trás, não vai conseguir manter o que ele tava crescendo, só vai cair. Então, Só vai regredir. às vezes o cara tem que se perguntar, pô, é a hora, o que eu faço? Eu vou, eu não vou? Cara, nesse mercado nosso, o cara que tiver medo, E quando a gente fala de lucro e risco, não tem como um andar separado do Não outro. tem. não tem. Se o cara ele não quer arriscar, ele não quer Vai ser correr risco, extraordinário, ele quer colocar o dele na reta, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então tem que evoluir, tem que buscar, tem que fazer dívida mesmo, assim, saudável, né? Desde que tenha planejamento e para evoluir e acompanhar o mercado, porque senão
É, Sim, realmente. E sobre realmente. inteligência artificial, o que Fica vocês acham? aí? Rapaz, Tá tomando conta do mercado. Cara, tá mudando muito o mercado. Você usa hoje? Cara, Muito, a gente tá, muito. a Onde? gente implementa Na muita onde? coisa. Cara, a nível de informação principalmente, né? Que inteligência artificial, pelo menos é o que eu penso, eu não acho que vai substituir emprego de ninguém. Não. Muito pelo Vai contrário. transformar, né? É facilitar. Ele vai facilitar. Agilizar o Agilizar o processo. A gente usa, cara, para muita coisa, seja para poder, a nível de informação, administrar uma determinada informação, seja para acompanhar o cliente, ou seja, até mesmo para a gente poder, cara, Programar. a Programar dificuldade do operacional, às vezes a inteligência artificial pode nos ajudar. Pô, qual que é o caminho, qual que é o melhor? Cara, eu tenho essas opções. Às vezes a gente tem esse impasse na empresa e tal, em algum processo. Cara, qual que é a melhor? Às vezes a gente fica em dúvida. Às vezes a inteligência artificial, ela consegue clarear para nós a informação. Então, a inteligência artificial ajuda muito. Em todos os sentidos. Tanto a nível de relacionamento com o cliente, a nível de pós-venda. Cara, Vai fazer parte do processo, não tem jeito, né? tecnologia, ela pode agregar ou ela pode atrapalhar. Ela vai tomar um emprego de quem não se atualizar. Essa é a verdade. A tecnologia sempre foi isso. Quem não se atualiza fica sem emprego. Agora, quem usa, cara, pode falar o que quiser, mas é a última tecnologia disponível que a gente tem. isso aí. O negócio é fantástico. E Você evolui coloca muito lá. rápido, né? Cara, muito. Tudo que a gente tinha dificuldade, perdia horas e horas. Hoje você consegue praticar um idioma, você consegue aprender mandarim com inteligência artificial. Sim. Ou você coloca falar pra- em português aqui e sair mandarim na Exatamente. ponta, né? Então, tem, assim, tem aqui, já trouxe- já é atual já, né? É como tudo na vida, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu Então, tava é só usar vendo- o lado bom e... Vocês já viram aquele Assim. editor de vídeo, né? Que você joga, por exemplo, uma imagem sua e joga uma imagem de um sanduíche, aí tem que fazer Sim, eu vi. o eu vídeo já cheguei. seu comendo sanduíche, por Sim. exemplo. Tava mostrando a evolução, né? O primeiro vídeo que a IA fez, tava dando tudo distorcido, o cara comendo assim, nada Tudo a errado, ver, eu tudo vi esse errado. Sim. Aí hoje em dia, você joga lá... Cara, fica perfeito. Não, fica perfeito, como se fosse a realidade. Sim. Eu vi o vídeo do cara comendo uma pedra, por exemplo. E Eu já vi idêntico, esse como vídeo. se fosse É o massa. cara comendo a pedra, velho. Comendo uma Não, pedra. é muito louco. Tanto que evoluiu. Hoje em dia, então, em 6 meses evoluiu a ponto de deixar o negócio perfeito já. Cara, Agora tem você vídeo imagina o você que vai vê- ser daqui pra frente. É, tem um vídeo Esse esse dia eu vi. apresentador também, que é uma pessoa que não é uma pessoa. Não é Sim. pessoa. É totalmente artificial Sim. e é muito real. E outras empresas estão vendendo esse serviço para outras empresas sem mesmo precisar. O de dublê, nada. por exemplo, o dublê hoje, cara, o cara colocava a vida dele em risco lá hoje. Com a inteligência artificial, não sei assim. Aquele Não ali é com necessário, certeza vai né? afetar, né? É. Mas, cara, você consegue fazer entregar um produto, assim, extraordinário, uma imagem com uma qualidade muito melhor, sem arriscar a vida, Sim, reduzindo o custo e muito mais rápido. sim, é isso Então, aí. Produção de filmes É. também, né? Não, ele é. Produzindo Sim, curtas, né, metragens, Muito mais rápido. principalmente com IA. Sim, Então, não, só é. cunhar. É um complemento que ajuda, cara. Ajuda bastante. Sim, realmente facilita o trabalho, né? Sim. Hoje vocês estão usando alguma coisa de inteligência artificial? A gente usa a todo É, momento, não tem Agora, jeito. cara, É no marketing pra você criar, editar, Tem legenda. essa parte é legal, né? Você manda uma foto lá, fala, coloca essa foto, faça um vídeo de 1 minuto, É, tá, isso tá, aí. tá. Prático, né, cara? Luizão Esse velho legal, usa, né, Luizão? E o logo ficou bacana, cara. Esse logo aí foi feito por Ficou legal, né? inteligência, ô, Ficou legal. Ah, Aí, foi. ó. Não, inteligência humana, né? Inteligência. mas do jeito que você escreve o que você pede pra ele, é o fonte. Você foi É, desenhado à exatamente. mão, né? Isso aí. Foi, a gente desenhou, desenhado à jogou mão. no scanner lá, o scanner jogou pro computador lá. Não, ficou legal, cara. Ficou bacana. Ficou bonito, né? Não, e o pior que é verdade. O que manda também na inteligência artificial é a maneira que você vai Escreve. criar o prompt. Tem que entender como ela pensa. né? Eu vi ali tal inteligência. Eu fui lá no chat GPT, cara, eu não achei bom, não. Mas, cara, o que muda é a forma que você escreve. É o aquilo ali. comando, né? Cara, tudo que eu preciso, não só no trabalho, em qualquer coisa, quando eu quero fazer alguma coisa, às vezes eu sei que se eu parar pra poder estudar aquilo ali, eu sei que eu vou aprender e tal. Mas às vezes você não tem tanto tempo, às vezes não é uma coisa tão prioridade, pô, eu já jogo lá, ele já me coloca lá o que é bom, o que não é, o que eu preciso fazer. É aquele caso, né? A gente tem que tomar qualquer atitude, qualquer ação que a gente for fazer, tem que trabalhar como se fosse a nossa última ação Isso. na vida. Sim. Porque em cima disso a gente consegue ter aquele foco total naquela ação que a gente está efetuando, né? Sim. Legal. Porque se a gente fala assim, ó,
aqui, esse podcast aqui, pode ser o último podcast que eu faço na vida, né? Pode ser que eu saia daqui e não tô mais aqui. Então, dentro disso, a gente consegue dar foco total e dar o nosso máximo Sim, em todas as não, ações que a gente for fazer. Verdade, Massa, isso legal. é verdade. Isso faz diferença na nossa vida, né? Você não Muito. volta, você coloca um boneco que... Igual eu, pô. Vai colocar o EPI. E a Feicom? Vamos tá lá. Aí, né? Vamos tá lá, cara. O que é a Dia Feicom? 8, dia O que é a 11. Feicom? Falar pro pessoal que não conhece aí. Feira de construção, né? Uma das maiores feiras de construção que tem lá em São Paulo. Todo ano a gente tá. Em falar em É Feicom, a maior cara... feira da América Latina, é isso mesmo? É, a maior feira, cara. No Mas- segmento de ferramentas. Mas a gente já É. comeu muita grama na Feicom, né? Vixe, cê é louco. No começo, quando a gente visitava só eu e o Arnaldo, a gente não tinha estrutura, a gente ainda não tinha um faturamento Expressivo. expressivo e tal. Rapaz, né, a gente andava naquela Feicom lá, ninguém dava atenção pra nós. Só tinha um Agora crachá. todo mundo para, né? Não conseguia nem tomar café. Não, agora ele anda e o pessoal vai pedindo autógrafo. Não, pra ele. é assim também não. Assim também não. Você é conhecido como, Michael? Não, eu fiquei sabendo, na Como você verdade, conhecido? aqui em Morro Agudo parece que ele tem um apelido carinhoso, né? Tem. O pessoal Ah, deu essa eu não sei, Por que hein? ele chama? Ah, Porque, isso como que é, Christian, o apelido dele? Peitinho de ponta. Ah, como assim, rapaz? É sério. Aí, Por que você ficou com esse apelido, velho? não, eu fiquei com esse apelido, não. Vocês estão inventando agora aí. Nunca ninguém Eu me não chamou disso sabia aí. dessa não, velho. Não, não existe isso aí, não. Estão inventando agora, velho. Como é que é? Rapaz. Como que é, Christian? É igual, pô. Não fica assim não, velho. Olha, ele trouxe um cara igualzinho. Lá. Peitinho Não, 2? É, Lá é requisito. Pombo dois. Aí, Isso aqui é 2 meses de academia, comendo 2 meses de certinho. academia. É, 2 meses. Que bomba, você tá doido, rapaz. Lá o nosso lema é natural. Natural. Arroz, feijão e carne. Arroz e feijão. Beterraba. Que a água de Ribeirão é top. Cara. A água de Ribeirão. Aí a água de Morragu tá deixando... Nossa, não vai. Não dá, não. Mas eu comecei a trazer de galão pra cá agora. Ver esse cor depois. Sei lá. Ah, mostra tristes aí, Franguinho de Christian. Mostra triste. Você lá nem aparece. Até Mostra aí, ó. Não, coloca inteligência artificial pra ver se não aumenta esse tríceps aí. Faz geral depois. Pô, mas a gente tá brincando, mas essa parte de saúde física muda muito a nossa produtividade, né? Não, muda, cara. Cara, Não, muda é a vida. requisito lá na empresa, né, velho? É Muda a requisito. vida. Cara, é requisito. Não, é requisito. Porque você pega a pessoa, por exemplo, você começou a treinar com 14 anos. 14 Eu comecei com 14 anos também. Então a gente sempre treinou. Você pega o princípio do cara que ele leva assim, a academia ou algum esporte como a sério mesmo, já é um cara que busca uma perspectiva de futuro melhor. Porque a gente, cara, não adianta. Academia é uma coisa que você tem que construir dia a dia, não é fácil, é ingrato, você vai sentir dor, você tem que comer certo, se separar 10 dias, você volta, estaca zero. Não, é E disciplina. outra, né, cara? É Tem que se disciplina, amar, cara. né? É. Você tá aqui, tem que gostar de você mesmo. Pode, tem que fazer do jeito que dá. A questão é colocar a cabeça no lugar mesmo e falar, cara, eu vou e pronto. É a melhor hora do meu dia é academia. Então, No a, marketing a, também. a empresa lá paga Não, paga nada não. Paga Smart nada não. Fit. É isso. Na Paga verdade, a Smart gente Fit. paga salário alto pra poder treinar. Entendi. É lógico, hein? E ali pra gente é fácil, A investir em porque ferramentas, então, No- certo, né, Matheus? Não, dá, mas tem que querer, né? Você quer? Isso é verdade. tá determinado. É, tem que querer. Olá, Matheus. Não adianta. Tem que querer. Filha da mãe, responda lá, hein? Bicho tem inteligência, pai. Rapaz, vamos falar com o Marção, velho. Ô, Marção. Academia aí, filho. Cara, mas é igual o Wesley comentou. Tem o Matheus tá prometendo aqui, ó. É igual o Wesley comentou, né, cara? Academia, ela dá mais disciplina pra pessoa. Ela te muda. É, porque o cara que se preocupa com o corpo, que tá ali todo dia, que ali é uma construção, cara. Essa mentalidade, pra nós em produtividade, é o que a gente precisa. Construir ali, todo dia tá ali, fazendo, aumentando, melhorando, que aí o cara se torna uma pessoa melhor no trabalho, entendeu? Em todos os sentidos, em produtividade, de disciplina, de educação. Eu acredito que qualquer coisa, vamos dar o exemplo da musculação, mas a gente pode dar o exemplo também da música, né? Verdade. Todo o processo que a gente tem que ver aquela evolução do dia a dia, no corpo a gente vê essa evolução do dia a dia, na música a gente vê essa evolução do dia a dia. Então, alguns hobbies, né, fazem verdade. com que a gente tenha uma vida melhor e que a gente entenda realmente o que é a vida, né? O que a gente quer lá no futuro? Ah, eu quero me enxergar desse jeito no futuro.
Então eu preciso todo dia fazer algo ali, um Cara, passo de cada verdade. vez pra chegar onde que eu quero. Não, ali. não, Não, você- e justamente isso, por exemplo, Ele gostou da ação, né? Ela é. quando eu puxo assim, porque eu vou pra cima. Peito, vem no microfone. Ele nem sabe o que eu ia falar. Não sei. Cara, em questão de você falou, fazendo a comparação com música, a minha tia teve um tempo. Quero aprender a tocar violão. Aí eu falei pra ela, é igual academia, assim, no sentido de que, cara, não é o curso, você vai fazer um curso ou a melhor aula que você vai aprender violão. É prática. Sim. É igual academia. Academia não é o, cara, eu vou te dar um mega super treino, você vai ficar. Alimentação daquele Não, jeito. não. É prática ali, é todo dia. Todo dia. É todo dia. Alimentação ali é todo dia. Então, Tem que querer. Ninguém aprende a nadar estudando Tem que sobre mudar. água. então o cara que tem essa mentalidade. É filósofo. Repete aí. Agora eu esqueci, velho. Agora- É na hora. Deixa eu ver essa câmera aqui, vamos ver. Ninguém aprende a nadar estudando sobre água. Foi pro Canadá, é diferenciado. Não, Em francês, em francês agora. Não, aí já é demais. Pô. O cara é bilíngue, rapaz. Não, mas o Christian sabe. Ó, Christian, mandou. Ninguém aprende a nadar, senão. Você é Fala em louco, francês, vamos ver. Fê. Você é louco, velho. O cara sabe, nunca nem sabe borrar tudo. Exato. Rapaz, ó, falando sobre a música, pra eu não perder o raciocínio aqui, e é verdade o que o Matheus falou. Eu tenho um vô da minha esposa, na verdade, vô Tiãozinho, é fundador aqui de Morro Agudo, vai fazer 103 anos, agora em julho, 103 anos. Não, pra você ter Rapaz. noção, ele paga flexão. Olha que massa. Mas Rapaz, tá melhor que eu, cara. eu quero essa genética aí também, velho. Rapaz. Tô preocupado, bicho. Minha Toma, esposa Michael. vai ficar e eu vou. Ó, e eu também acho que todo mundo aqui é músico ou não? Toca, Sim. tal, alguma Mas coisa? toca de Gosta? tudo. Toca de tudo. Vai- Não, instrumento musical. Instrumento musical, rapaz, você é doido? Vai, você gosta do quê, vai? Hã? Você gosta de tocar o quê? Violão. Violão. Minha praia é violão. Eu sei, Violão mano. também. Violão também. É, eu sei, Matheus. Ah, eu gosto de teclado, né? Teclado, você tem. Não, ele é outro patamar, né? É outro. Teclado, violão. É multi-instrumentista. Pica. Não, a hora que a gente chegou aqui, ele tava falando. Falou, cara, você vê ele tocar um violão, um piano. Ih, teclado. legal. Fez uma Ah, propaganda. né? Falei, rapaz, esse Mateusão aí, o Ô, cara. Mas eu Verdade. posso tocar, mas e saxofone? Toca saxofone, Cris? Sério, Cris? Sério. Sabia, velho? Sério. Ô, cara, Desde diferenciado. Legal. Rapaz, Kennedy? Rapaz, Eu ensinei ele, pô. O que que é isso? É louco? quem é Kennedy pergunta? É louco. Christian Salles, pô. Não, mas sax é da hora, rapaz. Sax Toco é da sax hora. legal. desde os 13 anos. Mas a música tem muito a ver isso. Ajuda muito, viu? Tanto exercício físico, vocês falaram aí a música. Então, vô Tiãozinho, 103 anos, vai fazer agora em julho. Toca violino até hoje. Né? Toca na igreja. Violino, bandolim, cavaquinho. Rapaz. Teclado, ele É. tem um teclado lá, toca um pouco e tal. E eu, desde os 13 anos, eu toco sax, né? E gosto muito, cara. E é muito bom. A música faz parte, realmente faz você ter. Parece que ela ajuda a mente. ajuda a mente. É um né? recurso, Você né? vê. Demais. Até a academia, eu acredito que faz parte tudo do mesmo. Sim, da mesma sim. linha no nosso Cara, eu ponho o cérebro, fone ali, eu esqueço. Eu ponho o fone Então, ali. E a uma música hora tem muito a ver, cara. Só que tem um detalhe. Tem muita gente, às vezes, não vai gostar de ouvir isso, né? Tem muita música ruim. Nossa, A verdade mais hoje em dia agora. tem música ruim. E cada vez mais, né? E essas músicas, hoje, infelizmente, essas músicas sertanejas Prejudica, né? prejudicam, meu Prejudica. Deus. Porque as pessoas ficam naquele. No simples, fica no simples. Eu não vou saber falar certo, tá? Mas os hertz que ela dá, ela faz com que Sim. você traz. É a frequência, exato. Ela traz aquela Uma solidão. sensação. Você vê que é só coisa ruim, é corno, é isso, é aquilo, tá falando mal da mulher, né? Aquela sensação ruim. Não é só a Traz letra da energia, música, né? É toda. Realmente toda a energia, energia da né? música. Tem muita gente que critica, achando que é por conta das músicas e tal, mas às vezes as pessoas mesmo que. Pô, vai numa plataforma de streaming, você vai lá ver as top, cara, é tudo. Tudo música. É música, assim, é só batidão, Apologia, viral, apologia e tal. Aí aquele cara que quer fazer uma música mais trabalhada na letra, na Na melodia,
cara, às vezes o cara não consegue, Não se destaca, né? não consegue chegar no... Porque agora é um público seleto, né? Mas se você fosse pegar anos 70, 80, 90 ali, Rapaz, era onde que era bombava. massa. verdade. Cara, você vê ali, a pessoa tá no bar lá. A pessoa já tá lá bebendo. Talvez é alcoólico. Aí ele ouve uma música dessa ainda. O cara começa a Mexe com chorar. emoção. Quando eu já Já vi começa a parente, contar os problemas já. parente nessa situação, infelizmente. É verdade. Eu te amo. Então, infelizmente, cara, a pessoa tá lá na... Fica pior, né? De repente tá até depressivo e não sabe. Ouve uma música dessa, piora a situação do cara. A verdade é essa. E foi constatado que uma das melhores músicas pra você se ouvir, estilo, ela, é aquela música do Fala Mansa. Canta um pedacinho pra nós aí, Não, dá não. uma Outro pedacinho. Mas ela traz paz, ela traz tranquilidade, sossego Sim. e tal. Um E shot, aí a shot, você frequência dela traz felicidade. E aí- shot. shot. Então, mas a do Fala Mansa disse que foi que alcançou É? mais ali. Ela fazendo propaganda. Mas pros qual delas? caras aí. Qual É, delas? tá fazendo mesmo. Esqueci. Canta um pedacinho cara. aí, ué. Eu não Não lembro. tô lembrando. cara. Cadê o violão? Cadê o Não violão? vou lembrar agora. Shot da alegria. É shot da alegria, não sei o quê. Não lembro. Ô, Mas chuva, ela- chuva. Ó! Ah, Não, rapaz, coloca um karaokê na tela aí pra ver se não canta. Rapaz do céu. Ô, mas a gente desviou do assunto, né? Desviou. Feicom. Nós tava falando da Feicom. Verdade. 40 minutos atrás falando da Feicom. Agora falando Feicom e tem a Show depois também, né? Vocês participam da Grishow também? também. Opa, a gente vai estar lá com a Toyama. Toyama do Brasil, firme e forte. O que te levou aí pro segmento de ferramentas? Foi algo que Por aconteceu? exemplo, acho que foi começando no trabalho numa loja de ferramentas. Meu tio já era do ramo, não sei como que ele entrou no ramo. EPI, né? Ele com entrou. EPI. EPI Ferramentas. Tá vendo, Arnaldo? Você precisa contar a sua história aqui, Precisa. Nem teu sobrinho não sabe direito. Só tá pescando agora, que é da mais... Você tá no Pantanal, deve estar no Pantanal. Tá no Pantanal. Ah, já. Tá com a Heineken aberta já. Deve estar em Miami uma hora dessa, né? Mas aí eu entrei trabalhando numa loja de ferramentas e eu já entrei nesse segmento aí, com meus 14 anos. Foi aí que eu entrei nesse ramo, né? E desde então, a gente teve bastante coisa que mudou, né? A gente pegou outras representadas de outros segmentos. Hoje a gente representa a Phil, que é a Britânia, que já é outra categoria, outro segmento de produto. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Tem também ferramentas, né? Tem O ferramentas. forte deles também, né? Sim, Mas sim. O ramo é outro. É que Portáteis. uma das coisas que o e-commerce nos proporciona é justamente isso. Não tem Trabalhar esse segmento, um segmento só. Muito pelo contrário. O cara que fica muito amarrado é lógico, tem as oportunidades de alguns segmentos específicos e tal. Aquele cara que se profissionaliza naquele segmento, o cara pode extrair muitas oportunidades. Realmente. Por exemplo, Sim, se o cara trabalhar só com lazer, né, Mike? Vai exato. vender mais no verão. Sim, E só aí? vai vender no verão. E aí? Tem muita sazonalidade. E o ano Tem. todo? E o restante do ano? Então, Verdade. uma das coisas que o e-commerce nos proporciona é justamente isso, poder vender independente do segmento. A gente pode vender. Hoje não tem igual loja física, uma loja de ferramentas e uma loja de eletrodoméstico. Cada vez mais no e-commerce o cara ele trabalha com um monte de cara. A gente tem cliente que a gente visitou um cara grande, o cara vende vaso de planta. Vaso de planta, o cara tá vendendo até ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa Não, e da detalhe, China. importado Da China. Mas de chocolate? É, Chocolate. não derrete. Não derrete. Sério? Que química brava que tem isso aí. Rapaz, deve ter uma química do caramba. O cara vende ovo de Páscoa importado da China, cara. Importado. Rapaz, é corajoso. Botado de caixa. Cheio. Melhor comprar chocolate derreter, fazer Não. ovo aqui, ué. E dentro, os ovos de Páscoa no galpão. O galpão, assim, quente. Não tem refrigeração nem nada. E normal. Eu Você preocupo aperta. quem vai comer esse ovo de Eu não Páscoa. quero isso, não. Não compra ovo de Eu Páscoa não no Mercado eu não vou Livre. comprar, não. Mas vende. Vende muito, cara. Isso tem preço, É verdade. verdade. Eu já vi falar isso aí, né, Matheus? Tem De preço alguém que também, chega né? nessa... Aproveita esse momento, né? E vende fatura. Material Olha, escolar, tem toda essa parte, né? Não, ó, fatura de milhão aí, igual viu? vocês mexem com peça agrícola, mas se olhar no estoque de vocês tem até bicicleta, Carrinho, carrinho. piscina. Verdade, Rapaz, É louco. uma das Liquidificador. vantagens do e-commerce é justamente isso, né? Realmente. Não importa o segmento do produto, o que importa é a relevância daquele produto, daquele MNB. A partir daquilo ali, pô, se aquilo ali gera venda,
tem margem, eu posso trabalhar independente, não preciso me preocupar com o segmento. Ah, se faz parte do meu segmento. Uma das vantagens do e-commerce é justamente essa. Isso entra naquilo que a gente falou, né? A empresa se adequar ao momento, à sociedade. Porque se estivesse preso lá atrás ainda com as mesmas coisas, talvez não teria a estrutura que tem hoje. Sim. Então resolveu abrir o leque de produtos, arriscou. Lógico que vocês tiveram medo, tiveram insegurança. E sempre, Sim. que é hoje. Tá Sim, funcionando. até hoje, Sim. né? E Rapaz, pensa num homem medroso, esse Matheus. É, tem que ter medo, né? Você tem que ter Tem a que ter, ousadia, tem mas que tem ter. que ter medo. É, o medo Não, tem que ter o segura. equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, é isso aí. um pouco de medo, mas um pouco de ousadia. Porque, por causa que ter. o mercado, igual vocês falaram, muda muito, todo dia muda. muito, E sim. produto muda muito, né? Sim. A gente tem que ficar lançando produto todo dia, bem dizer, porque aquele produto que a gente lançou ontem, hoje já não existe mais. Sim. Ou Tem às toda vezes até essa já parte existe, do mas ciclo. pra. E tudo isso gera incerteza. E É o o mercado desconhecido, né? É o o desconhecido da Todo mesa. dia pra nós é um desconhecido, porque a gente tem noção do que vai ser nosso dia, né? Sim. Só que cada dia parece algo diferente, algum Sim, desafio. É um desafio, realmente. Ô, gente, então, a gente gostou muito de bater esse papo, né? Top, Cris? velho. Nossa, É bom que vocês ficaram soltinhos demais, velho. Não, fora o que não vai pro ar, né? Você tem que cortar aí, você corta aí, filho. Corta aí. Corta não. Não. Oi, se a gente quisesse ficar aqui mais 2 horas, ficava. Dava. Não, só falou, né? Aqui foi parte 1, parte 1. Parte 1, vai ter. Verdade, Não, verdade. vai ter Parte dois mais, não marcava, é verdade. Legal. Você quer gostei de participar estar ainda? aqui. Quer? Lógico. Com certeza. tamo junto. Aí, Na verdade, ó. você pode me chamar o que vocês quiserem, eu vou estar sempre junto. Eu sou parceiro, velho. Isso é parceiro de verdade. O lema dele não é mais natural, agora eu sou parceiro. É parceiro. É, 2 lemas. É natural. Próxima vez entra aqui, até anotei aqui, ó. Entra o frigobar, né, Matheus? Ô, falou o frigobar, ele falou um negócio aqui, meio no off, né? Que ele falou? Vai Falei. conseguir um frigobar pra Vai nós? conseguir o frigobar pra nós, Rapaz, não sei, falei isso aí, não Você falei. vende frigobar, né? A Filco vende, né? Rapaz, a maior. Manda o bonificado, manda o bonificado aí, mano. Arnaldo. Você lembra consegue, aí, ó, mano. Patrocínio. Arnaldo, se o Michael não conseguir, por favor, o Wesley também não conseguir, por favor, consiga pra nós um frigobar. Rapaz, Você nós vamos fazer um corte aqui, né, Luiz? Vamos enviar diretamente pra você, exclusivamente pra você. Começa de cara. novo, vai, começa de novo. Arnaldo, nós estamos precisando de um frigobar urgente, cara, aqui, certo? E se o Maicon ou o Wesley não conseguir, nós vamos depender de você, cara. Ah, então você vocês estão consegue enrolados. tudo, você é o cara, Vocês velho. estão enrolados, então. Então, Tá lascado. piorou? Ah, rapaz. Não, eu confio em você, cara. Eles estão querendo aqui que nós não Não, conseguimos. vamos conseguir. Ô, Pode colocar pôr o aí. vizinho ali, ó. A gente manda. Se a Filco não conseguir, a gente Mas já consegue. manda um abraço pra Esse Filca aí frigobar já. só- Mandar um abraço pro Emerson, no nosso diretor lá de Braço direito, portáteis. Esse é o cara também. Esse é o É, já brabo. manda mensagem pra ele, mano. Você aí não perde negócio, não. Vamos mandar pra ele. Um abraço, Manda aí, ó. Emerson. Fala A aí, gente vai Emerson, cortar beleza? só essa parte e você manda pra ele. E o frigobar vai ter bebida alcoólica? Não pode não, né? Põe numa caneca, né? É, esconde. Mas igual o Leonardo, né? É. Tá, a pinguinha tá aqui, ó. Coloca numa xícara. Legal, pinguinha aqui. É, rapaz. Pessoal, Boa, então a gente boa. fica muito alegre, muito feliz por vocês Legal. terem vindo. Tamo junto, cara. Prestigiar da gente também, porque é histórias, né? Histórias que vão mudando vidas. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, Tamo pessoal. junto. Obrigado, Vai ter Marcos. parte 2, Obrigado, hein? Wesley. Tamo junto. Tamo junto aí. Um abraço. Falou. Valeu. É.